Está começando o nosso podcast Tudo Sobre Mim. A mãe! Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E a gente está aqui nesse espaço para falar sobre maternidade. Sobre as mulheres que nascem depois que nos tornamos mães, as dificuldades, alegrias, prazeres e de tudo um pouco, né? As questões que vão surgindo quando tu tens os filhos pequenos, quando tu tens os filhos adolescentes, quando tu tá grávida, quando tu é recém-mãe, quando tu é avó. Oh, veio daí, amiga. Tem aquela história, sabe? Não Quando sei. fala juntas, que é contigo, é comigo. E? Não sei, né? Nós já estamos com a fábrica fechada, as duas aqui, Ai, né? não, menina. Bom, vamos falar sobre isso, né? Nesse programa. Sobre fábricas gravidez abertas, fechadas. Na maternidade. Na maturidade. Aliás, por que chamar de fábrica? Também é uma boa pauta, né? É boa pauta. A gente tem muita coisa pra falar e tem aquela dica pra vocês. Se vocês já assistiram os nossos episódios, já se inscreveram no nosso canal, então acessa o Tudo Sobre Mim, a Mãe, no YouTube. Se você está vendo aqui, né? Agora você já está aí. Mas se você tá só nos escutando nas plataformas de áudio, vale a pena assistir com vídeo também, se inscrever no nosso canal, acionar a sinetinha, Isso. compartilhar com as amigas e com os amigos, porque afinal é um assunto sobre maternidade, mas é muito importante também que os pais assistam, porque é uma forma, tá, guris, de conhecer um pouco mais as nossas agruras da vida. A gente também está no Instagram e que bacana que tu falaste. Essa semana um papai fez uma postagem e disse, ó, gente, esse pod também é pros papais. Então, isso mesmo. É isso mesmo. Conteúdos maternos para a família. Nossos parceiros Assum Supermercados e Vinícola Aliança, Cooperativa Aliança, com esse suco maravilhoso que daqui a pouquinho a gente vai servir para nossa convidada. Lembrando que a gente tem o nosso canal de cortes, o nosso Instagram também, Facebook, tem todas as redes disponíveis para vocês acompanharem não só os conteúdos que a gente produz aqui, mas conteúdos especiais sobre maternidade que estão acontecendo pelo mundo, né? Notícias ligadas à Isso. maternidade que a gente também compartilha por lá. Convidada especialíssima hoje, Ai. colega jornalista, mas é claro que a nossa convidada de sempre que vai apresentar a nossa deixamos pra ela. inteligência artificial, que eu já quero lembrar quando a gente começou aqui o podcast, a gente falou sobre isso. Fica a pergunta aí para vocês que estão assistindo. Por que será que todas as inteligências artificiais são mulheres? Eu não conheço nenhuma Por que que é será, homem, é. gente? Por que será? Talvez Tão porque difícil de consiga colocar um responder, monte hein? de coisa. Talvez porque tenha todas as respostas, né? Lá em casa, Ou acha que tem? lá em casa a chegada dela me ajudou muito, porque senão era tudo mãe. Agora eu digo, pergunta pra ela. Então Vai, pergunta pra ela, Xana. Mãe Alexa, quem é Mayra Gatô? Aqui está uma resposta que eu traduzi de uptel.edu.br. Maíra Gatô, apresentadora e editora de Transitan Tempo na RBS TV. Maíra começou sua carreira fazendo um estágio voluntário na UPTEL Televisão. Também trabalhou na TV Pampa, afiliada da Record na época, como repórter, apresentadora e editora-chefe. Alexa, obrigada! Maíra Gato. A gente chamou de um jeito diferente. É Maíra Gatô, É entendeu? uma coisa meio francesa, Mas né? ela já falou certinho, mas ela só te encontrou assim. Seja bem-vinda, minha amiga. É um prazer estar te recebendo aqui. A gente que te acompanha direto nas tuas redes sociais hoje em dia, né? Porque afinal, o jornalista já trabalhou em vários veículos de comunicação. Muito feliz que tu tá aqui com a gente para compartilhar a tua maternidade. Bem-vinda! Eu muito feliz de estar aqui com vocês, já acompanho o projeto, acho que tudo que debate maternidade é importante, é necessário, a gente estar juntas conversando, dialogando sobre esse tema, e estou muito feliz em ter sido convidada para conversar, fazer esse bate-papo com vocês. Vamos dar o currículo dela certinho aí, ó. É jornalista, influenciadora digital, mãe da Malu, De 6 casada aninhos. com o apresentador da RBS TV, Léo Sabala Júnior. E a gente tá aqui nessa temporada, Maíra, falando, claro, desde o início desse podcast, quem são as mulheres que nascem com a maternidade. Aliás, vou fazer um registro aqui, que essa semana que passou, né, a gente tá gravando esse podcast no dia... Que dia é hoje? 22 de setembro, dia da primavera, da chegada da primavera. Pois então, dia 20 de setembro eu fiz aniversário, 6 anos. Que 6 lindo, anos né? que eu sou mãe. Que amor, É lindo. né? Porque a gente nasce de novo. Nosso maior verdade. projeto, como eu digo sempre, a Malu é meu maior projeto, mais importante deles. E nessa temporada a gente tá falando também sobre as mudanças profissionais que acontecem em função da maternidade. Já vamos começar o assunto por aí, Tati? Claro, a grande pergunta é,
Na verdade, essa guinada, né, tua saída da televisão, por onde tu ficou, né, aqui já falamos em algumas emissoras, mas a última, a RBS TV, afiliada da Globo, aqui no Rio Grande do Sul, foi em virtude da chegada da Malu? Foi também, assim, a Malu veio no momento da minha vida ali, né, e aí quando eu volto da licença maternidade, tudo tinha mudado. Tu apresentava de manhã cedo? Eu apresentava o Bom Dia, depois eu retorno para fazer a previsão do tempo e o trânsito também no Jornal do Almoço, no RBS Notícias. E só que eu tinha virado uma outra pessoa. Isso é assim, enlouquecedor pra gente, né? Porque a licença maternidade, todo esse período do pós-parto te modificam demais. Então eu volto para o mesmo lugar, naquelas mesmas condições, mas eu era outra pessoa. E é muito engraçado isso, porque quando eu tive a Malu, eu achei que eu ia ficar mais medrosa com as coisas. Não, eu quero mais estabilidade, eu não vou fazer tomadas de risco, porque agora eu tenho uma filha. E nasceu junto com ela uma coragem avassaladora de fazer essas mudanças, assim. Eu fui muito feliz e realizada no que eu fazia ali na RBS, eu amava trabalhar com aquilo, foi definitivamente a realização de um sonho, tá ali prestando um serviço para a população, que é o que o jornalismo faz, né, e tem esse papel muito importante. Mas quando ela nasce, eu entendi que muita coisa tinha mudado em mim. E ela me dá coragem para essa tomada de decisão, que era algo que eu tinha, uma sementinha de quem sabe um dia fazer outra coisa, mas vocês sabem como é que é a nossa vida profissional. Eu a vida inteira fiz televisão, até fiz digital em alguns momentos como multimídia na RBS, mas eu a vida inteira fiz televisão e eu falei, eu não sei fazer outras coisas. E aí ela nasce, eu olho e digo assim, bom, eu vou aprender a fazer outras coisas. E a gente já tô muito velha, imagina, eu tinha 28 anos, né? Hoje, velha eu tô hoje. Mas aí ela nasce e eu olho e digo, bom, por ela, eu vou fazer essa tomada de risco, que foi a minha saída da RBS, entrar no mundo corporativo, dali eu fiz uma transição de carreira, fui para o mundo corporativo, trabalhar com assessoria, me vi aprendendo muito sobre digital, que era uma coisa que ainda não se tinha tanto há 6, 7 anos atrás. Então foi muito bom, assim, a vinda da Malu mudou a minha forma, eu era muito workaholic, para mim tudo era trabalho, a minha carreira era o meu norte, era aquilo, a minha vida era a minha carreira, eu saí de casa cedo, fui morar em Brasília sozinha, fiz um monte de coisa que teoricamente, assim, né, tudo guinando, e a minha carreira era o norte, assim. E aí, quando ela vem, tudo muda, assim, porque eu queria estar mais perto dela, assim, a função de estar nos plantões, de estar muito distante dela e de terceirizar ela naquele momento sem tão um inicial. horário muito estabelecido, né? O repórter tem essa questão, né, de trabalhar em turnos diferentes. E aí eu não me via naquilo, assim, eu falei, não, ela precisa de mim e é agora, não é daqui a 3 anos, não é daqui a 5 anos, ela precisa agora de mim. E aí foi que eu tomei essa decisão de continuar trabalhando, mas num horário mais comercial, não tendo os plantões, até porque o Léo é jornalista também, a gente tinha aquele desafio, chegava o fim de semana, os 2 de plantão. Sim. Quem fica com a criança, gente? Então, claro, depende também de tu ter uma rede de apoio, mas muito da vontade de estar com ela, assim, eu queria muito estar com ela, vivendo esses momentos. Queria viver de fato. Isso. Agora vamos voltar um pouco nessa história. Como é que é a tua relação de filha, né? Tu sempre quis ser mãe, conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa construção até chegar à maternidade da Malu? Eu sou muito dos signos, né? Eu sou canceriana, e o canceriano, ele é muito orientado para a família, para o cuidado. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa, assim, que amava a criança. Não sou aquela que, onde chega tem uma criança, já tem que sair brincando, ser o bobo da corte. Eu não sou assim. Mas eu tinha muito isso do cuidar. Isso sempre foi assim com as minhas amigas, na minha relação. Até com a minha mãe, a gente é muito amigas. Eu e a minha mãe, bom, é todos os dias. A gente se fala todos os dias. Minha mãe mora em Pelotas, eu moro aqui em Porto Alegre. E a gente tem uma relação de amizade incrível, assim, mas eu sempre tive essa orientação para o cuidado. E aí começa ali, quando eu estava com 26, 27 anos, uma vontade dessa coisa da maternidade. Mas eu demorei muito para engravidar. Eu demorei 1 ano para engravidar. Então, isso também foi criando um outro componente. Eu fui uma grávida muito medrosa, porque depois que eu engravidei, eu morria de medo de perder também, né? Entendi. Mas, assim, tudo foi se modificando ali. E é muito engraçado, assim, porque hoje eu sou uma mãe muito plena, né? Não é uma coisa que eu sempre disse, eu quero muito ser mãe, eu quero muito ter muitos filhos. Mas é incrível como essa experiência te modifica, né? Eu cresci muito com a maternidade, assim, porque eu sou filha única até os 13 anos, tenho uma irmã por parte de pai, então eu era muito eu mesma. E a maternidade não é sobre ti, né? A maternidade é aquela doação intensa, assim. Então, isso me modificou bastante. Sabe que eu... de novo, vocês estão muito alinhadas, gente. Só falta nós dizer a mesma coisa agora. Será? Fala, Tati. Tá, o que eu ia dizer é o seguinte, que me veio agora quando tu estava falando, e claro que a gente já em outras conversas, isso apareceu, que as nossas mães, né, muitas vezes não tiveram opção,
da carreira, né? Tiveram que, no caso da minha mãe, cuidou dos 3 filhos, foi mãe muito jovem, aos 26 ela já tinha 3, né? E pro meu pai ter essa liberdade de viajar, de fazer, enfim, profissional, a família optou por que ela ficasse. E nós hoje estamos podendo dizer que a gente quer voltar também um pouco mais para esse lugar de abrir um pouco ou desviar a carreira ou pausar, né? Por exemplo, eu fiquei 2 anos em casa depois que o meu segundo filho nasceu. Porque aí eu pensava assim, meu ex-marido não era jornalista também, mas deixar é uma coisa, mas deixar 2 bebês, eles têm 1 ano e meio 3. de diferença. Pois é. E 3... Só tu, Xana. Só tu, Xana. Então, que interessante, né? A gente poder dizer isso. Hoje a gente quer ter essa presença como mãe, mesmo que isso custe também alguns ajustes, né, na carreira. Eu avalio, gurias, assim, o mercado ele não tá pronto para as nossas escolhas. Nós, como mulheres e como mães, mudamos muito, mas infelizmente o mercado ainda não se adaptou. Acho que algumas empresas já sim, mas muitas não se adaptaram ainda. Para quem é essa mãe, né? Eu amo trabalhar. Quando a licença maternidade terminou, eu tava louca para voltar a trabalhar. Então também. eu não tava naquela coisa de que dor, quero ficar mais um pouco. Não, eu queria trabalhar, o trabalho me significa como mulher também. Mas eu acho que o mercado não tá pronto para esses altos e baixos que a maternidade exige. Então, assim, não é possível que tu queira deixar uma pessoa que é uma boa profissional porque ela um dia vai faltar pela febre do filho, né? Então, eu acho que o mercado caminha para esse entendimento. Eu tô numa empresa hoje que é uma empresa muito humanizada e eu tive essa oportunidade de ficar em casa para cuidar de uma filha, pedir para sair mais cedo para uma apresentação de Dia das Mães, essas coisas que são naturais. Porque eu acho que no tempo que eu tô lá, eu tô muito dedicada. Eu tô bem, eu faço, eu proponho soluções. E tu só vai estar bem se tu souber que as pessoas que te importam estão bem. Não tem como uma profissional, seja pai ou seja mãe. Claro que eu acho que as mães ainda estão mais imersas nessas questões da casa, por mais que a gente tenha evoluído né, nessa parentalidade, ainda são as mães as responsáveis pela febre da criança em casa, em geral, né? Mas eu acredito também que não tem como uma mãe estar tranquila no trabalho e a empresa, ela só vai ganhar no momento em que ela for compreensiva com essas situações. Há pouco tempo, agora, saiu também uma lei que diminui a carga horária, por exemplo, trouxemos agora das mães de crianças atípicas, né? Crianças com deficiência, de uma maneira geral. Que já existe no serviço público em alguns setores. Sim, profissionais de saúde. Então, quer dizer, eu vejo pelo caso do Francisco, a gente tem uma alta demanda de terapias, de envolvimento, e é comprovado cientificamente que a presença dos pais é importante para aquele desenvolvimento. Então, como tu vai, né, impedir que uma família consiga trazer essa estruturação e precisando também do trabalho, né? Porque é uma faca de 2 gumes. Quanto mais eu gasto, mais eu preciso trabalhar. Sim. E quanto mais eu preciso trabalhar, mais eu preciso me ausentar. Então, tem que acontecer esse equilíbrio, né? Mas eu acho que o mercado evoluiu muito com a pandemia. Apesar de ter sido um grande trauma coletivo, né? O mercado está com um entendimento de que competência não é presença. É tu fazer as tuas entregas com a qualidade que tu tem, e seja em 2 horas ou em 8 horas. Tu consegue fazer isso, Maíra? Me conta um pouquinho como é que é trabalhar em casa quando tu precisa. Eu trabalho em regime híbrido, né? Então, eu tenho 2 dias de presencialidade e 3 em casa. Eu rendo muito em casa. Muito, 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 muito. Porque sou muito conversadeira, né? Então, quando eu tô no ambiente de trabalho, a gente fica papeando, e aí sentar pra fazer as coisas práticas demora mais, né? Claro que o social também é importante nas equipes, né? Não que isso não seja legal. Mas eu consigo render muito bem em casa, assim. E é isso. Tu conseguir ali, quando tu tá ali, tu ser uma pessoa que soluciona esses problemas que a empresa precisa, tu conseguir fazer as entregas, tu ser criativo, mas não depende daquele tempo que tu tá ali dedicado, sentado efetivamente na frente do computador produzindo, né? Acho que o mercado caminha para isso e o home office trouxe isso, que é possível sim a gente ir equalizando essas necessidades, né? Mas ao mesmo tempo trouxe outra questão, eu acho, para maioria, para grande parte das pessoas, que é conseguir equilibrar a presença em casa. Por exemplo, quem tem crianças pequenas que não estão na escola, né? Que o filho entenda que tu está em casa, mas tu estás trabalhando. Sim. Eu passo por essa dificuldade porque trabalho muito em casa, né? Nas inúmeras atividades. Então, às vezes a criança te vê ali e acha que tu tá presente em casa. E as pessoas que te ajudam na casa também não conseguem conter
essa explicação, né, de dizer, não, a mamãe tá aqui, mas a mamãe tá trabalhando. Então tem que também encontrar esse espaço para trabalhar em casa, de conseguir se concentrar também, né? Claro, a Malu tá na escola, no horário que tu tá trabalhando em geral. Tem 2 manhãs que ela passa comigo, que eu trabalho e ela tá em casa, né? E foi um desafio encontrar isso. E no início da pandemia ali, é isso, ela se sentia rejeitada. Como que a mamãe tá aqui, a mamãe não pode me atender, né? Pois é. Aí eu digo, bom, com 4 anos ela aprendeu a abrir a geladeira e fazer seu próprio lanche, porque eu tava em reunião o dia inteiro. Então, assim, mas foi uma dinâmica que a gente foi encontrando soluções. Eu já vi que não dá pra ela ficar todas as manhãs que eu tô em casa comigo, mas algumas dá. Sim. Então a gente vai tentando encontrar, assim, essa solução, equalizar. Ela sabe que tem um momento da reunião, às vezes ela me interrompe no momento da reunião. Bom, Mas isso tem já uma virou história. meme na Oba, adoro história. a história da pandemia, eu ia apresentar um projeto muito importante na empresa que eu estava anteriormente, e era um projeto muito importante, era o meu primeiro projeto que eu ia apresentar nesta empresa. E era um projeto importantíssimo, e eu olhei pro Léo e disse, Léo, tu cuida da Malu nesta meia hora para eu poder fazer essa reunião que começa a tal hora. 5 minutos antes da reunião começar, ela pegou uma tesourinha de unha e cortou a própria mão. Foi testar, sabe? Foi brincar. Sim, Ela era lá bem em casa, pequena. lá em casa estamos na fase da tesourinha, já apareceu uma toalha Gente, cortada. Eu sentada no computador, já plugada na reunião, eu só ouvi os gritos. E eu não sabia o que estava acontecendo. Ai, é um desespero. Foi um desespero tão grande, tão grande, tão grande. Aí eu peguei, olhei pra minha colega e disse assim, falta 5 minutos, eu vou descer. Aí eu desci, olho, a mão toda sentada. Parecia que eu tinha perdido a mão inteira, né? Que horror, a gente tá Mas rindo é de que nervosa. aqui, né, sai muito sangue e tal. Gente, foi horrível, horrível, horrível. Tu conseguiu fazer a reunião? Consegui. Nossa. Consegui, porque aí a gente conseguiu atendê-la ali rapidamente, né? E eu fui pra reunião e Tu fiz. vê, essa é uma história que não. Eu em casa, há pouco tempo agora teve um temporal, porque isso acontece e mesmo tu tendo alguém ali pra atender, precisava do teu olhar, né? Tenho que rir de Deu nervosa. um temporal e eu tenho a minha estação de trabalho é do lado de uma porta de vidro enorme. E começou a bater pedra na porta. Meus filhos saíram correndo e eu era host, eu tinha que abrir, era um curso. Meus filhos saíram correndo. Eu disse, deitem aqui, botei na cama, Bota botei embaixo da mesa. Botei a mão aqui, os dois com a mão. Não sei se vão gostar que eu tô contando essa história. Ai, mas eu acho Pareciam lindo. criancinhas, mas é porque realmente foi muito... Parecia que ia quebrar as portas da casa, porque eram pedras grandes. E eu aqui falando, e eu, meu Deus do céu, a gente pode tudo, né? É Mesmo muita maiores foram se coragem, alinhar né? com a mãe, pra Claro, tu ver, porque né? não, porque foi uma coisa típica, olha, nunca tinha acontecido. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando a minha mãe tá na minha casa, eu tenho um prazer em dizer, mãe, vem me tapar. Tipo, se eu tô- Ai, sério? Juro por Eu Deus. peço colo até hoje, me deito no colinho dela, assim, já. E ontem de noite eu fui botar o Gonçalo na cama, que ainda estamos nessa fase de dificuldade dele dormir na cama dele, porque ele não gosta muito. Já fizemos todas as ideias. E ele deitou assim, chegou, por um tempo ele deitou. Depois ele chega correndo assim, como quem vem um trovão. E ele disse, mãe, tu me tapa? E sério, me deu uma memória assim afetiva da minha infância, de como era bom a mãe da gente tapar a gente, né? Eu acho Cobrir a gente com a coberta, é como, enfim, é quase a mãe abraçando a gente pra dormir, né? Ah, É que eu digo que quando a gente vira mãe, ninguém mima a gente mais, né? Não. E aí Só a eu mãe digo, da gente. quando a minha mãe vem, eu me permito ser completamente mimada. Então eu deixo ela fazer todas as coisas que ela quer fazer pra mim, eu deixo, né? Claro, não vou deixar ela ali fazendo tudo, mas tudo que ela quer fazer eu deixo, porque é a única oportunidade que a gente tem de ser efetivamente mimada, né? É Como a muito gente bom, reproduz, né? né? Assim, eu me lembro quando eu ficava. Agora vamos falar sobre nós filhas, tá? Eu lembro quando eu ficava doente, que a minha mãe, a minha tata, que eu tive uma babá durante, enfim, que morou conosco durante 38 anos, até falecer, e ela fazia purê, né? Purê de batata. E ou de tarde era um cacetinho com manteiga e uma batida de banana. Ai, que delícia! E eu, às vezes, quero fazer isso pro Gonçalo e pro Francisco, pra Mercedes, e eles nem bola. Mas ainda não, os meus já faz algum tempo que eu tô fazendo a batida de banana. Ai, que Inseri, delícia. porque eu me lembro da minha infância Nada também. melhor do que uma batida de banana, um cacetinho com manteiga e a sessão da tarde. Vitamina que falam, né? Vitamina de banana, porque a gente fala batida aqui no Sessão sul, da né? Não tarde, sei, hein? Faltar vitamina. colégio pra ficar assistindo a sessão da tarde.
parte. Bons tempos que a gente não tinha boleto, hein, Mas Xana? sabe que essa coisa de colocar na cama é um ritual que eu faço até hoje. Eu gosto de estar disponível na hora que eles vão. Eu não consigo muito deixar. Boa Vão pauta. dormir, assim. Quais são as coisas que tu não abre mão, assim, né? Bom, enfim, veio toda essa fase da licença maternidade, voltou, te reinventou, mudou a carreira. E aí, nessa balança, assim, no equilíbrio, o que foram coisas que tu disseste assim, não, isso aqui eu não vou abrir mão? Assim, eu não abro mão de estar presente na rotina da Malu, né? A pandemia trouxe uma coisa que nós, familiarmente, nunca tivemos, que é almoçar em casa, né? Porque eu sempre trabalhei das 7 às 7 e ela ficava na escolinha das 7 às 7 desde os 6 meses, assim. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão, assim, de ser eu a levar, a buscar, a estar no almoço com ela. É mais simbólico, assim, pra mim, do que um momento especial, é a rotina, que é uma coisa que eu nunca tive. Ela foi um bebê que foi muito cedo pra escola, em razão do profissional, e eu não tinha isso. Então, pra mim, esses momentos são muito especiais. Quando ela acorda, eu levo café na cama pra ela, isso sempre, até hoje, assim. Então, assim, esse momento da refeição e estando junto, pra mim, é bem simbólico, eu gosto bastante. Memórias afetivas. Memórias afetivas. Mas exatamente. às vezes muito mais importante pra ti também, né, do que pra própria criança. Porque, em verdade, a gente também faz desses momentos a conexão que precisa, né? Conhecer melhor. Às vezes não é os tu tá o tempo filhos. todo junto, né? Uma vez a gente conversava sobre isso, eu e uma amiga, e a minha mãe foi uma mãe que trabalhou muito. Então eu tinha exatamente esse cenário. Ela saía de manhã muito cedo e voltava muito tarde. E como pode sermos tão amigas se faltava presença, entre Sim. aspas? Mas é que quando ela tava comigo, ela era muito maravilhosa. Ela é até hoje, né? Muito maravilhosa. Então, assim, eu falo muito sobre isso de tu estar ali de coração mesmo, De né? qualidade, né? E é Tempo de desafiador, qualidade. porque hoje em dia a gente tem isso aqui, né? Que É. nos tira do momento presente muito, assim. Então, eu acho que não é sobre tu estar... Eu não tenho culpa dos momentos que a gente viveu. Eu não tenho culpa de ter deixado a Malu tão cedo na creche. Eu não tenho essas culpas. Eu não Não fez carrego. terapia. Hã? Não fez Fiz terapia. muita terapia. É por isso que eu não tenho culpa. Quem porque eu não fiz faz muita terapia, né? Quem não Inclusive, faz estava na terapia antes de vir pra cá. Eu olhei pra psicóloga e disse assim, hoje é sem chorar, que eu tô indo pro podcast. É, isso aí. Não pode Não, borrar mas a maquiagem. ao contrário, fiz muita terapia pra lidar com tudo isso, né? Eu tive um pós-parto muito difícil, gurias, assim, eu queria muito ser mãe, Uhum. demorei muito a engravidar, cultivei esse desejo e estudei muito. Então eu li tudo que eu podia porque eu já estava muito pronta e preparada. Quando chega a Malu, o meu mundo desabou, porque eu não tinha solução. E logo eu, tão competente, tão dedicada, tão perfeccionista, Uhum. não tinha solução para aqueles problemas. Isso me desestabilizou de uma forma, assim. E pós isso, eu tive uma depressão pós-parto, que é outro assunto tabu que ninguém fala. E eu olhava e dizia assim, como pode? Desejei tanto e agora não estou feliz. Sim. E, na verdade, eu estava sofrendo de uma doença. A depressão é uma doença, como é a dor de cabeça, como é a dor de estômago, é a depressão, né? Então, quando me vi ali naquele momento, foi muito desafiador. Aí, na terapia, vou te contando isso porque tá falando da terapia, a terapia me reconstruiu. A terapeuta me olha na ocasião, nunca vou me esquecer dessa frase, que ela me diz assim, Maíra, tu estás enterrando uma mulher para nascer outra. Olha. Tu tá vivendo o teu luto. E isso tá te desafiando tanto. Não é que tu não ame a tua filha, não é que tu não ame o maternar, e pelo contrário, me descobriu uma pessoa que ama o maternar, né? Mas tu tá fazendo um luto. Então tu precisa enterrar essa mulher que saía de casa a hora que queria, que adorava fazer o seu exercício físico a hora que queria, que batia a porta e ia encontrar as amigas, para essa mãe que tá amamentando a cada 3 horas. Que não consegue pode nem sair, tomar um banho, né? Quando que não quer. consegue tomar um banho, passa 8 horas do dia e você não tomou o banho. Então, assim, a terapia me ajudou muito a viver esse momento, assim, inclusive recomendo. Quem tiver acesso e oportunidade, faça a terapia, porque a terapia nos ajuda a lidar com essas coisas que vêm com a maternidade e fazer essas separações. Então, foi bem importante, inclusive, para lidar com a depressão pós-parto, que é um assunto muito tabu também. A psicóloga, a terapia é quase a obstetra da mãe, né? É Pois quase é. quem faz o O parto. teu parto para o nascimento da mãe. Exatamente, Boa. é isso que eu fiquei Boa pensando. analogia. E tu sabes que eu passei por isso, eu acho que já contei Já, aqui, já falou, não, né? não Sim. no pós-parto, mas durante a gestação. Eu tive uma depressão gestacional e exatamente nesse cenário. Eu queria muito ser mãe, desejei por muito tempo, já estava, assim, quando me encontrei com o Juliano, já estava cogitando a possibilidade de congelar os meus óvulos, porque eu já tinha 35 anos e eu não queria abandonar o projeto de ser mãe. Enfim, quando eu fiquei grávida, eu afundei. E aí eu justamente me olhava no espelho e pensava, meu Deus, como eu posso não estar feliz?
Tudo que eu mais queria ser mãe, eu não tô me... E aí vinha aquela coisa, né? A gente idealiza que quem tá grávida, né, tá gestando, tem que se sentir plena, tem que se sentir linda, tem que se sentir maravilhosa. E eu não me sentia nada disso. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre isso aqui, tanto do durante quanto do pós, porque muita gente tem vergonha de falar. E é importante a gente entender e olhar para a mãe também durante a gestação e no pós-gestacional, que a gente sempre fala também que as nossas mães nos olham, né? É um Sim. momento que talvez a gente redescubra a nossa mãe, é quando a gente se torna mãe, porque são as únicas que conseguem olhar pra gente como filha ainda, né? É verdade. E eu acho que isso é bem importante mesmo, porque existem tabus que vão sendo construídos de que a gente não pode falar. Hoje a gente já fala mais. A outra coisa que eu tenho visto também é a mãe guerreira, né? Que, assim, é lindo a gente dizer, ai, a mãe que dá conta de tudo, a mãe que é guerreira, assim, mas ali por trás daquela mãe tem uma pessoa exausta. Olha, eu com essa função do meu pós-parto, eu aprendi uma frase também que eu sempre trago comigo. Se a mãe não tá bem, ninguém tá bem. Sim. Então eu falo muito sobre isso, assim, porque muitas mães que têm situações não se priorizam. E eu sei que não é fácil, eu sei que tem gente que tá na batalha, que não tem oportunidade, não tem rede de apoio, que não tem grana, às vezes, pra fazer uma coisa, mas eu digo, gurias, se priorizem. A maternidade, ela tem um tamanho e nível de doação que ela te exige uma dose de egoísmo, né? Que é tu olhar e dizer, não, agora é eu. Eu vou sair para fazer o meu exercício, eu vou sair para encontrar as minhas amigas, eu vou fazer isto para mim. Porque a gente fica muito nesse processo de doação e esquece da gente mesmo, né? Eu acho que tem uma dose de controle também nisso. Certo? Porque, eu assim, acho muito isso. Porque assim, ó, eu tenho lua em câncer, tu acho gosta, isso. né? Eu sou gêmeos com gêmeos e lua em câncer, Ai, pensa meu bem. Deus do céu, vou Eu começar a nunca falar em pensei em signo, ser eu de mãe. aquário vou voar. Não, é que eu nunca pensei em ser mãe, mas assim, tava tudo. Quando veio a vontade, tive a minha primeira filha, foi tudo maravilhoso. Quando o segundo bebê chegou, eu não conseguia encaixá-lo. E eu queria muito, porque eu saí da maternidade querendo ter o segundo. E eu tive também uma depressão que é um pouco diferente. Eu acho importante a gente falar aqui. A depressão da irritação, da irritabilidade. Então, eu levantava, eu estava funcional, eu atendia meus filhos, eu fazia tudo. Porém, ninguém podia falar um ai, que eu estava assim, ó, jogando panela na cara, entendeu? Zero paciência. Fora daquele mundo da maternidade, era zero paciência. Então, eu demorei pra me dar conta que aquilo era uma depressão. Entendeu? Aliás, Porque a gente não tinha- fala sobre isso. A Exatamente. Maíra falou um negócio muito Eu bom. escondi. Dor de estômago, Escondeu? não sei o que, e depressão. Esses dias agora, com a história do Rock in Rio, essa questão veio muito à tona há pouco tempo, com o Justin Bieber. Não sei se vocês sim, lembram, né? saúde Que ele virou mental, um meme, né? Ele virou um É. meme na internet e é triste, né? Como as pessoas vulgarizam a questão da saúde mental, né? Da saúde psicológica, Porque emocional. julgam, né? Tem tudo, é Mas bonito, se ele é tivesse rico, é com uma famoso. diarreia, tudo bem. Ele não tem ido fazer o show. E a gente esconde, né? Há 6 anos Uhum. atrás, esse tema não era muito debatido durante muito tempo. Eu nunca contei que eu tinha tido isso, entendeu? E Eu só que também, na eu época, não. entendi que também tem um papel social em a gente, como pessoa pública, Tem. falar sobre isso. Porque as pessoas me acham muito alegre, eu falo muito de humor no meu Instagram, e é genuíno, total genuíno, mas eu me permito ter esses momentos também e ter o tratamento. E eu acho que isso é um desafio ali, quando a gente nasce a criança, tudo é a criança, né? Uhum. E a gente não entende que a gente tem que estar alinhado com o que nós somos. Na época, a Malu tinha... Eu tinha a pediatra da Malu, que não é a pediatra atual, disse que eu não podia tomar remédio por causa da amamentação. Ela me proibiu de tomar o remédio. E aquilo foi piorando o meu quadro. Entendeu? Mas existem medicações que podem. Existem, mas ela era mais conservadora, ela me Aham. proibiu. E aquilo foi me destruindo, entendeu? Então, assim, por que não olhar com esse olhar sistêmico e global pra maternidade, onde tu não tá olhando só pra criança? Porque se a mãe não estiver bem, a criança também não tá bem. Exatamente. Então, assim, Tem que todos botar uma esses tabus balança, que né, estão ao de redor. prós e É. contras. Então, se te cercar de pessoas que consigam também se alinhar com isso. Ainda bem que eu consegui criar uma rede que me permitiu esse tratamento e no longo prazo deu certo. Tu sabe né? que as pessoas chegam pra gente e dizem, como estão as crianças? Né? Gente, vamos instituir primeiro assim, como tu estás? E depois, como estão as crianças? Mas alguém consegue dizer, bah, hoje tô trimal. A gente tem a mania do tudo bem também, eu né? acho que com o passar do tempo, e aí a gente vem numa questão também de ter um pouco mais de maturidade, muitos anos de terapia. Claro que tu não vai... Eu ia comentar sobre a questão do teu Instagram ser super maternidade com humor, inclusive tá no Sim. perfil.
viu ali, né? Tem perrengues, óbvio que sim. Mas a gente, aos Claro. poucos, consegue ser um pouco, eu acho que deve-se ser um pouco assim, tipo, hoje eu não tô tão bem, né? Hoje eu não tô tão legal, mas tá tudo que certo. também é um caminho da gente se pôr vulnerável nas situações, né, Isso, gente? fora do controle Durante muito também, tempo né, não se gente? permitia estar vulnerável. Eu vejo a geração das nossas mães, das nossas avós, tudo tinha que estar sob controle, né? E hoje em dia a gente pode olhar e dizer, olha, minha vida tá um caos. Hoje Mas não tá é dando, isso. hoje tá um É caos. isso aí, eu acho que é tão bom Esse que eu falei da mãe guerreira, né? Que a gente tem falado, visto assim, né, nas redes sociais. O meu perfil, o algoritmo só me entrega basicamente educação, parentalidade, enfim, só essas questões mesmo que são assuntos que eu busco. Eu tenho visto mães falar sobre isso, assim, né? Vamos parar com a história da mãe guerreira. Vamos parar de ficar exaltando quem tá exausta, né? Porque eu acho que também agora a gente tá num segundo processo. Primeiro era o de poder trabalhar, ser mãe e conseguir dar conta de tudo. Agora a gente tá num ponto de pensar que a gente talvez não dá conta de tudo e que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Porque o exaltar, o elogiar a mãe que tá sobrecarregada, não é legal também, né? Fica a dica, pessoal, tá? Eu tô realmente- cansada, eu faço um monte de coisa, mas não pense que eu não tô cansada, eu tô cansada. Eu cheguei aqui de semana farroupilha e tô exausta. Não, eu realmente, por exemplo, eu tô com os meus filhos aqui, o pai deles não mora nem na mesma cidade, nem no mesmo estado. Então eu ouço muito isso. Ai, como tu é guerreira, ai, como tu é guerreira. Gente, A que custo? a que custo? Mas eu faço o que eu posso, só o que eu posso. E eu tô muito ciente. Às vezes eu até digo pros meus filhos: olha, depois tu vai resolver isso na terapia, tá tudo certo. A outra coisa... Normalizar também a terapia. E né? normalizar as imperfeições, né, gurias? Hoje vocês me convidaram pro podcast, aí eu olhei e Sim. disse, minhas unhas estão um lixo. Eu já Gente, tá apresentei toda horrível descascada. minhas unhas, tudo ruída, quebrada. Cara, e o que isso importa, no fim das contas, né? Então, a gente também, como mulher, eu falo muito pro meu marido, digo, pô, ser mulher dá muito trabalho. A gente foi numa formatura no fim de semana, eu tinha que pensar no cabelo, na unha, na maquiagem. Né? Então, assim, também se permitir olhar e dizer, bom, alguma ponta vai ficar descoberta nesse processo e tudo bem. Então, assim, não tô conseguindo me exercitar, tô isso, tô aquilo. Mas a dieta, realmente, a dieta não tá dando e paciência, essa é a etapa. Bom, eu brinco, quando eu começo a fazer o skincare, eu paro de comer bem. Aí, quando eu começo a comer bem, eu esqueço de passar os cremes. Aí, quando eu consigo fazer a unha, eu não vou na academia. Ótimo! Eu nunca consigo estar Muito plena. prazer, Ai, que bom, Xana. né? Adorei também. Adorei. Essa fala aqui tem que ser a manchete, Então- porque eu sempre penso isso. Nunca vai dar pra fazer tudo, gente. Não vai dar. Então também é sobre a gente fazer escolhas, né, gurias? De olhar e normalizar que não vai estar tudo 100%, a menos que tu tenha uma super rede de apoio que tu só viva pra executar essas coisas. Do contrário, a gente tá ali na batalha, né? Mas também, assim, é isso. A terapia ajuda a gente muito a não se punir. Eu não me puno mais por essas coisas. Eu acho que isso é essencial, porque a autopunição nos destrói, né? Destrói o que resta. É. Agora tu falou sobre rede social, sobre maternidade com humor, e aí teve esse processo de trocar de profissão, né? Trocar de profissão não, mudar de empresa, né? Reposicionar a tua rotina, fazer parte da vida da Malu. E aí, como a maioria das mães que passam por aqui, vem a maternidade também como algo que é possível empreender, né? E aí esse tempo de redes sociais, em que as pessoas se interessam muito pela vida pessoal, né, pela rotina das pessoas, se inspiram, e eu acho que isso tem um lado positivo também, como a gente falou agora há pouco, de dividir as verdades Inspirar. e inspirar as pessoas. Como é que veio essa descoberta de usar a tua rede social, né, também como um espaço para falar de maternidade e também para empreender? Quando eu tava na RBS, meu perfil era fechado. Então, eu realmente não direcionava nada pro digital. Eu aceitava algumas pessoas ali e realmente não crescia ali nesse processo do digital. Quando eu saí, eu comecei a ver um pouco mais uma possibilidade de estar ali, mas não se falava em Instagram como uma ferramenta, assim, tão profissional. Era uma coisa de compartilhar a minha rotina. Muito porque as pessoas, quando eu saí da TV, falavam, quero te ver, como é que tá a tua filha, essas coisas assim. E aí, numa brincadeira, eu comecei a fazer fotos na porta, que era o Nós na Porta. Por que eu comecei a fazer aquelas fotos? Porque a gente sempre fazia selfie pra mandar pra minha mãe de manhã. Aí eu olhei a galeria, porque eu mandava pra minha mãe, era tudo igual, selfie, né? Sempre a mesma cara, indo pra escola, aquela coisa toda, porque ela queria ver a Malu crescendo. Eu falei, não, vou começar a fazer umas fotos aqui na porta, que aí tu vê o quanto ela tá crescendo, tu vê a roupa que ela tá, tu vê como é que a gente tá pra sair de casa, todos os dias de manhã. Botava uma banqueta com uma lata de leite ninho, apoiava o celular e fazia a foto. E isso começou a virar uma brincadeira ali nas redes. Mas eu tinha muita restrição de aparecer. Por quê? Quando a gente faz televisão, tudo é muito profissional. Então eu dizia, eu não posso botar minha cara numa coisa que não é profissional. Eu não posso gravar um vídeo com celular. Tem que ter câmera, tem que ter luz, tem que maquiar. Então eu tinha muito essa restrição de botar a minha cara.
E aí eu comecei a ir me soltando aos poucos quando eu entendi que as pessoas queriam aquilo. As pessoas queriam eu sem maquiagem. As A pessoas rede queriam... social liberta um pouco nesse Liberta sentido, né? muito. E aí eu comecei a aparecer e as pessoas diziam, que bom te ver assim. Aí, sempre que eu gravava, tinha uma brincadeira que sempre que eu gravava uma story aleatória, aparecia uma vassoura no fundo. As pessoas já buscavam a vassoura. Porque também, aí eu dizia, não vou gravar, porque a minha casa não é instagramável. Pô, a minha casa tem lugares bons, lugares ruins, tem uma parede que às vezes tá mal pintada, uma coisa, né, um mofo nesse inverno desgraçado, sempre tem alguma coisa. Eu dizia, não, tem o cenário, né, eu não vou ficar gravando aqui porque a minha casa não tá arrumada e tal. E aí tu começa a entender que, na verdade, as pessoas querem a tua vida real, as pessoas não querem a tua vida montada. Talvez algumas busquem influenciadores que são mais artificializados, mas a maioria das pessoas querem a vida real. O teu público, né? Aquele que tu Exato. te identifica. E quando tu entende isso, é um plim, e é generoso contigo, né? Porque tu olha e diz, bom, se as pessoas me querem por inteiro, elas também querem a bagunça, a não maquiagem e tudo isso. Então foi muito legal. E aí eu começo a gravar vídeos mais pro nosso canal, pro Instagram, e começamos a aparecer. E aí as pessoas vão vendo a Malu crescer, e isso é muito gostoso, assim. Então foi assim que surgiu. E na pandemia, que a gente estava mais ainda em casa, foi quando meu perfil se comercializa mesmo, assim, quando eu começo a receber propostas de público, porque aí a gente estava ali muito dedicado a estar em casa e aquilo era a nossa janela com o mundo, não se comunicasse por ali, não se comunicava, né? Então aí começa a crescer mesmo o perfil e aí como eu já tinha essa vertente do digital no que eu trabalhava profissionalmente, me ajudou muito, porque eu já entendia de estratégia, já entendia de entregas, tendências. Não, e aí tu tens todas. também uma influencer nata, né? Ela Porque assim, ama. vamos... Aí nós podíamos botar o vamos vídeo lá, agora, antes que das fotos. as narrações dela, eu pensei em repórter mirim, que coisa mais fofa. Não, mas, né? Olha, filho de tigre sai pintado, já diria meu Vamos pai. lá. Vamos ver. Esse aqui é um vídeo, não dá o play ainda. Esse é um vídeo que a Maíra postou essa semana, a semana que a gente tá gravando o nosso podcast, que ali diz o seguinte: o jeitinho da minha filha de me exaltar e elogiar. Malu, senhoras e senhores, com vocês, Malu. O jeitinho da minha filha é de me exaltar e elogiar. Linda, maravilhosa, passando rio. Linda, maravilhosa, passando rio. Que bonita, lavando a louça. Ai, trabalhadeira. Trabalhadeira, Que bonita, lavando a louça. E o Jajá de boa na lagoa, nem morto ele lava a louça. Olha esse ser humano, que não é um ser humano, é um ser vivo. Olha pra esse coisa. Olha o Jajá, gente, o estado que ele tá. Pai tá indignado com o espelho do consultório. Olha a lavadora de louça. É a mais linda da face da terra. Tudo é ela. Ela é mais linda da face da terra. Ela é tudo pra mim. Beijo. Mua. Que amor! Tu não te emociona? Eu me emociono. Ai, meu Deus. Eu me emociono, uma pessoa comentou assim, ela dá o que recebe. E aí eu fiquei bem Que emocionada amor. com isso, assim, porque ela é a minha fã número 1. E aí vocês viram que a casa tá toda bagunçada, né? Claro, como Tá a tudo toda a bagunçado. casa que tem criança. É, mas ela é muito maravilhosa, assim, a Malu veio pra ser uma grande parceira também minha na vida, e a gente tem uma amizade incrível, uma parceria incrível, e às vezes a gente tá ali no meio da função toda, né, e tu para e pensa, não aguento mais, não aguento lavar louça, não aguento dobrar roupa, nanana. E aí ela para com essas brincadeiras e ela enche o dia, assim, porque tu olha e eu digo assim, bom, tô tendo aqui, esse é o meu pagamento, né, por tudo isso, ela tá ali feliz, carinhosa, né? Isso é muito legal, assim. A gente se diverte bastante. Um vocabulário de boas na lagoa, não aguento. Essa mulher é tudo. O que é esse ser humano? Quer dizer, não é ser humano. Não é Aliás, ser o primeiro vivo. filho, né? Que é o Jajá, né? Já foi o meu Quantos primogênito. anos tem? 10 anos. 10 anos. Esses dias ele estava dentro da mala, né? Ele tava louco Ai, de que saudade fofura! da mãe, dentro da Eu mala. adorei ele na mala. É. A caminha tá ali, mas ele tá onde? Olha Dentro aqui, da me mala. emocionei que até vou tomar um suquinho, porque vem os nossos quadros. Aí Vamos senão a gente lá. fica até amanhã conversando É verdade. aqui, gente. É uma coisa incrível. Toma essa Tomei água pra minha te água servir pra um tu me servir suquinho. suquinho já. Vou te servir o nosso suco Aliança
da Vinícola Aliança. Aliás, vou dar um já pra tu levar pra Manu, tá? Porque é o seguinte, Integral. essa é a dica, né? Já tem a medida certinha pra colocar na lancheira das crianças ou dos E adolescentes. tem pra vender nas cantinas das escolas, sabe? Que a minha filha falou, mãe, eu comprei o suquinho Aliança lá na cantina Porque da é sem escola. açúcar, é integral, né? Enfim, a Cooperativa Aliança, a gente sempre fala aqui, formada por muitas mulheres, por muitas mães, né? Que estão aí se esforçando para essa continuidade das pessoas trabalhando, das famílias trabalhando no campo, trabalhando nas cooperativas, que é uma marca também do Rio Grande do Sul, né? Essa cooperativa das famílias trabalhando no setor primário, na indústria do setor primário também. E hoje Muito legal. Hoje eu vou aproveitar e deixar um beijinho pra Ari e pro Vinícius, que são os nossos queridos contatos lá. E muito Vou bom. servir pra ti mais um pouquinho aqui, porque chegou o momento tão esperado do nosso podcast, os quadros, senão a gente fica conversando ali, É né? verdade. Sobre Papo e tudo papo. aqui, papo e papo. Eu até me perdi nas folhinhas, já dá pra botar o dedo na língua agora? Eu passei álcool gel. Álcool gel. Não, isso... Alguém divide comigo essa dificuldade, gente? Sabe quando? No Supermercado. saquinho do supermercado. Aliás, Tu- beijo Assum. Tu quer abrir aquela sacola e tu quer passar a língua, não dá. Nossa. Vamos ter que inventar um álcool que dê pra, não sei, o álcool ali do lado pra abrir o saquinho, porque não, a gente tem a mania de botar o dedo ou na que nem língua. no correio, né? Que tem aquelas almofadinhas ou tinha, sei lá, Isso, que tu que pode tu molhar o molha. dedinho, Vai ter porque que a ser. sacolinha tá Alô, difícil. Luísa, fica a dica pra você. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês o aplicativo do Assum. Não sei se tu já conhece, mas fica a dica para as mães, né, aproveitarem no seu tempo de não precisar ir ao supermercado. Para as mães e para os filhos, né, Xana? Já Pros falei filhos. aqui, já mostrei, os meus filhos adolescentes fazem compras Para pelo envolver nas tarefas Maravilhoso. domésticas, Pra envolver vai nas ali tarefas. no site ou no aplicativo, faz as tuas compras e recebe até às 5 horas da Muito tarde. Uma baita dica para vocês. Mas vamos no nosso primeiro quadro. Nossos quadros são o seguinte, essa vai ter história, hein? Minha mãe dizia, a gente lembra frases e conselhos das mães que a gente acaba repetindo ou não repetindo. Pelo visto, tu tem muitas, já deu um sorriso aqui. Eu vou te dizer, Xana, eu sou muito mais mãezona que a minha mãe. A minha mãe, assim, a minha mãe é maravilhosa. A minha mãe me teve muito cedo. E ela é muito feminista desde sempre. Então, eu acho incrível, assim, que ela me criou muito livre. Às vezes, eu sou mais conservadora com a Malu do que ela foi comigo. E ela é a pior vó que existe nesse sentido, né? Por quê? Porque ela deixa tudo, ela acha tudo maravilhoso, Alô, ela dona Sandra. baba, ela assim, se a avó estraga, a minha mãe estraga demais, gente. Mas é tudo com muito carinho, né? E Tem algum conselho dela, assim, que tu lembre no dia a dia? Meu, é que Ai, eu não sou- bota os pés descalços que vai ficar gripado. Não lava o cabelo se tá menstruada. Aquelas coisas assim. Não, a minha mãe não tinha muito isso. O maior conselho que a minha mãe me deu e que eu nunca levei a sério era pra eu levar a vida mais leve. Eu sempre fui muito caxias nas coisas. A minha mãe, eu lembro, assim, quando eu era pequena, eu queria, tipo assim, a minha mãe dizia, hoje tu não quer ir na aula, tu não tá legal, fica em casa, não tem problema, a mãe deixa. E eu era assim, não, eu preciso ir, porque eu preciso estudar. A minha mãe era o contrário. A minha mãe é uma pessoa que leva a vida de forma muito leve e me ensinou a fazer isso com o tempo, assim. Durante Entendi. muito tempo eu fui Coisa muito boa. rígida Como é o nome comigo. da tua mãe? Lisete. Um Vovó Liz, beijo, maravilhosa. Liz. Tu sabe que eu li esses dias assim, tu queres um filho responsável, seja louco. Dizem que é assim, ó, que é uma geração loucona e uma geração conservadora. Então, a Malu já vem aí pra estourar a boca do balão, Pra né? mim Porque, deu além de muito tudo, ela é certo. sagitariana. A Xana não gosta de signos, mas Não, sagitariana... eu adoro signos. Ela já nasceu numa outra vibração. Eu, quando vou selecionar a Tem babá um lá em filho casa, a primeira coisa que eu aquariano. pergunto é o signo. Daí a pessoa diz, eu digo, não entendo nada, eu só entendo do meu. Eu tenho um filho aquariano, né? Assim, é isso mesmo. Eu sou mais assim também, Mas sempre fui mais essas pessoas controladora. vêm pra nos ensinar. É. A Malu me ensina muito sobre levar uma vida mais leve. Eu que sou muito assim, Joãozinho do Passo Certo, e ela vem assim pra me olhar e dizer: relaxa, tá tudo bem. Tipo, Tá linda, maravilhosa. maravilhosa. Ai, Vai lá. tem uma outra pergunta aqui sobre os teus 5 minutos de silêncio. Tu tens e o que tu fazes? Eu já vi que já falou aqui pra gente que gosta, né? E é importante se priorizar, mas aí até como uma dica pro pessoal. Então, assim, não são exatamente de silêncio, né? O meu tempo pra mim é o exercício. Eu amo fazer exercício, então quando eu tenho um tempo para mim,
eu destino pra isso, assim. Então, não são 5 minutos, mas a minha corrida é a minha meditação, né? Onde eu tô ali, só tem eu tô livre, ali é quando eu me conecto comigo mesma, assim. E quando a Malu nasceu, eu fiquei muito privada de muitas coisas, uma das coisas que eu queria muito voltar a fazer era patinar. Então, quando a Malu tinha nem um ano, eu botava ela no carrinho e patinava empurrando o carrinho. Então, assim, é a minha grande parceira, mas claro que tem momentos que a gente quer estar só a gente, né? Então, a corrida, pra mim, é o meu 5 minutos de silêncio ali. Música que eu cantava. Toda a mãe, em algum momento, canta ou cantará para seu filho, ou mesmo tem uma memória da música que a própria mãe cantava, que passa à frente, né? Eu lá em casa sempre canto a mesma, que a minha avó cantava para minha mãe, que cantava para mim, que cantava, enfim, tô cantando para todos a mesma música. Tem a música... Eu tô achando que eu não tenho uma maternidade muito tradicional, não cantava nada. Tô achando que eu não me encaixo. Pra vocês terem uma ideia, quando a Malu nasceu, ela não dormia. Ela não dormia, ela queria ficar acordada e aquilo me consumia. Aí a gente ligava, a gente procurou na internet, né? Que a nossa geração tudo procura. Aí o que a gente fazia? Bota barulho de trânsito. E era isso que a gente ligava no YouTube, que é uma coisa que... porque parece com o útero, que não sei o que. Então era isso que a gente botava pra Malu dormir. Eu tô achando que eu não tenho uma maternidade muito tradicional. Que tu canta com ela, alguma que ela gosta, por exemplo? Eu gosto muito. A gente quer te ouvir cantar, Maíra, resumindo resumindo, então fala uma música tua que tu gosta. Eu tenho uma memória afetiva com uma música que não é pra dormir, mas que é uma música que o meu pai botava muito pra mim, e minha mãe também, que é Leãozinho do Caetano Veloso. E eu amo. Então, quando eu vejo ela, eu canto essa música pra ela também. Então, chegamos lá. Ai, gente, cantar na frente da Xana. Só aquela partezinha. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Tá bom, já? Tria afinada! Afinadinha, né? Até. Se fazer. Continua aí, Xana. Um filhote de leão, raio da manhã. Me esqueci a letra. Quando ele me doura a pele a léu. É que eu acho muito lindo o cabelinho quando eles acordam. Não é uma música para dormir, é uma música de acordar. Porque quando eles acordam com aquela cara despenteados, gente, eu olho aquilo e digo assim, é esse o momento que eu quero botar no pote, sabe? Dentro de um potinho, guardar pra sempre. E o cheirinho, né? Quando eles acordam. Cheiro bom de azedo, cheiro bom de mas perfume. a Malu tá perdendo o cheirinho de nenê, gente. Nem me fala, e isso não dá pra gente guardar no potinho, né? Eu sou tão maluca que eu acho que meus filhos ainda têm cheirinho de nenê. Ai, gente. Agora, juro. se tu queria fazer eles pagar mico, Martina e Theo, foi agora, tá, gente? Ela se cuidou todo o tempo do podcast pra não fazer eles pagarem mico, porque tem isso, né? O adolescente não quer que a mãe fique falando sobre eles. O Gonçalo, o Francisco e a Mercedes, lá na frente, vão ficar furiosos com esse podcast, que eu contei várias coisas sobre eles, mas ainda vai levar um tempo, talvez até nem tenha internet até lá. A Malu ainda daqui a pouquinho também. Mas eu tô vivendo esse momento, né? Que é um momento, a gente falava aqui antes, né, Tati? Antes eu sempre compartilhei muita coisa dela no perfil, mas ela era um bebê. E agora os dilemas dela e as coisas dela são privadas da nossa relação, né? Então o que eu posso trazer pro perfil são coisas que dizem respeito a mim como mãe, mas não mais a ela. Não posso mais expor ela, né? E é esse cuidado que a gente tem que ter também, né? De não expor. Não é uma opção dela estar ali sob a minha palavra. Se ela quiser estar ali falando as coisas dela, bom, aí ela tá fazendo por vontade própria. Na verdade, isso é uma questão até que surge em alguns momentos na cabeça da gente, mesmo quando os filhos são bebês, né? Eu acho, enfim, tem pais que inclusive transformam os perfis dos filhos em perfis comerciais, né? Fico pensando, já me peguei pensando sobre isso mesmo, assim, lá na frente, o que eles vão achar disso, né? É uma exposição que a gente fez uma escolha que eles não pediram, exatamente. Eu reflito bastante sobre isso e o que eu tento fazer é sempre assim, bom, eu tenho que trazer a minha visão como mãe e não expor ela nos seus dilemas, fraquezas, dificuldades, né? E a gente vê por aí mães que expõem os filhos, mães que, a criança tá ali, por exemplo, um tema que eu nunca trouxe ali no meu perfil foi falar do desfraude, isso é uma coisa íntima, nossa, que a gente viveu ali como relacionamento, né? Então eu acho que tem coisas que a gente tem que ter um limite, assim, pra estabelecer essa relação. E deixando claro, e o povo me pede muito a Malu, né? O povo quer a Malu. Só que as pessoas têm que entender que o perfil é meu, da minha visão de mãe, eu não posso transformar isso nela. E ela vai, a escolha dela, ela vai como brincadeira, né? E quando ela tá disposta. E, inclusive, a gente já fechou parcerias, que existem algumas empresas que evitam a publicidade com crianças. Então, me contrataram como mãe, mas ela não poderia estar na publicidade. Olha que interessante. Ela ficou indignada.
Ela queria aparecer, e aí É eu... isso que eu ia te perguntar. Ela tem vontade? Porque a gente vê também as crianças agora. É. Tem amigos que têm filhos, que tem o Fred mesmo lá, tem a filha dele que tem um canal que tem Ah, milhões de é, nosso inscritos que amigo, fazem, Fred Bonani. fazem vídeos e tal. Ela tem Ela vontade. E É como muito tu vai dela. lidar com isso? Já pensou sobre isso? Ela gosta muito de estar ali, né? E às vezes até a gente pega alguns trabalhos e eu já explico pro cliente, olha, eu gravo com uma criança, né? Então tem dias que não dá pra cumprir esse prazo, tem dias que se ela não quer, eu não vou insistir, né? Então é esse equalizar que a gente tem que estar muito atento pra não transformar isso também em algo ruim pra ela, né? Mas se ela chegar pra ti e disser que eu quero ter um canal no YouTube, mãe, como é que tu vai fazer? Gente, é uma época até festo, sabe? É? E ela Uhum. gosta bastante. Eu não vejo problema, assim, mas eu acho que tem que ter uma mediação. Certo. Tem que ter uma mediação. A Malu, a gente tomou uma importante decisão, que é um desafio. A gente cortou o celular no início do ano. Ah, E foi complicado, sim. porque a pandemia mergulhou eles ali. Mergulhou. O celular era babá, era tudo, né? E a gente cortou o celular no início do ano. Foi uma decisão bem difícil, mas por quê? Porque a gente entendeu que ela estava no YouTube, tendo acesso a umas coisas que não estavam tão apropriadas com a idade dela, né? E aí a gente cortou. E foi uma decisão difícil, mas hoje a gente está colhendo os frutos. Eles são esponjinhas, né? E eles, na verdade, são abertos a coisas boas. Eles não querem o ruim. Então a gente cortou o YouTube, mas disponibilizou. Tem o Disney e tem o Netflix. Tu vai escolher alguma coisa dentro desses canais filme. para tu assistir. Vai ser Claro. um filme, uma coisa série. com classificação etária. E vai ser assim, entendeu? E hoje ela ama uma série do Disney e ela tá lá feliz da vida, nunca mais pediu o YouTube, graças a Deus. Uma outra geração, Eles pedem a gente limites, tava né? falando. Também. É. A gente já Eles falou sobre isso. Eu pedem, tô é. nessa batalha lá em casa do celular também, porque vejo, e já falei isso aqui, vou repetir, vejo a mudança de comportamento. Mesmo assim, quando tá com o celular e quando tá sem o celular. A birra se modifica, o não se modifica, o atender as demandas se modifica. E não é só isso, é tu olhar ao redor, né? Outro dia viralizou um vídeo de um psiquiatra infantil que ele falava sobre uma experiência que ele teve. Ele foi num atendimento hospitalar e a mãe chegou com o filho ali para uma consulta e o eu filho vi o tempo isso. todo imerso no Uhum. celular. E a mãe falou com a recepcionista. Falamos sobre isso aqui. Ah, né? bom, então não vou repetir todo Não, o mas briefing, pode mas falar. assim, ele comenta que a mãe falou com a recepcionista, ele não aprendeu como dar bom dia, ele não aprendeu como Uhum. passar os seus dados pessoais, ele não aprendeu como pedir um serviço. Foi o Daniel Becher, né, que Isso, falou. o tempo É. todo imerso ali no celular. E aí eu fiquei mais atenta também para esses processos que o celular consumia da gente. Então a gente vai no restaurante, ela vê a decoração do restaurante, ela lê um cardápio, Sim, todos os ela sentidos, olha ao né? redor, ela vê Sentidos. quem trabalha no restaurante, como essas pessoas trabalham. É outro mundo, e é um mundo que eles estão perdendo imersos E a gente ali. tem que dar o exemplo. Eu vou dizer que com a pandemia, claro, passei trabalhando em casa, era mais difícil, mas eu comecei a fazer o seguinte: quando as crianças chegam para falar comigo, eu baixo o celular na hora. Posso deixar um áudio no meio, posso deixar. Claro, uma ligação não, só um pouquinho a mãe vai terminar. Mas se é o WhatsApp, ou se eu tô vendo um vídeo, eu baixo na hora. Eu criei esse movimento até para eu saber que eu preciso olhar no olho. Sim. Porque senão fica, pode falar. Ah, o que que é? Nem Não, tá prestando repete, atenção. Mas não tô sabe que entendendo. suspender esse celular também me trouxe um outro custo, que é ela olhar e dizer, só eu tô sem celular nessa Claro, mesa. Por isso e que eu todo mundo- falei, é o exemplo, né? É o exemplo, É, exatamente. Todo Esse é um mundo exemplo. baixa o celular e a É. gente se conecta ali. Mas é Ela- difícil. Ela, enfim, melhorou bastante, sim, a questão Então, das vidas. Tem alguma coisa relacionada a essa questão que tu possa dizer que mordeu a língua na maternidade? Tudo. Tipo que viu a criança lá vendo o desenho e comenta, disse, ai, nunca, minha Tudo. filha. Tudo, eu mordi a língua. Não vai fazer birra, mordi a língua. Minha filha não vai ter acesso ao celular antes de 3 anos, mordi a língua. Vou cuidar o açúcar, mordi a língua. Ih, eu passo o dia inteiro mordendo a Praticamente nem língua. tenho língua mais. É, praticamente. Não, eu mordi a língua. Todas essas questões práticas. A minha primeira mordida de língua foi o nascer da Malu, porque eu li. E eu achei que eu tinha estudado. Mas maternidade não é sobre estudar, né, meu amor? É sobre ali, na sobre hora, viver. sentir, viver aquilo. Então, eu mordi a minha língua já desde o início, assim. Mas foi bom, porque aí também, hoje em dia, eu já não falo mais nada. Eu não julgo mais ninguém. Eu olho e digo, isso é bom. quando eu chegar nessa idade, vamos ver como é que vai ser. Não, tem aquela expressão que é meio bagaceira, que diz assim, a boca fala, né? É. Então, assim, eu sou uma que tô sempre dizendo, às vezes eu digo pra mãe, ó, tu viu o que tu falou lá da fulana? Lá, olha eu aqui, ó, fazendo a mesma coisa, viu? É, Não, super porque importante a gente estar Não atenta, tem como, né? A gente fica muito confortável no lugar de julgar os outros, mas fica muito desconfortável quando a gente é julgado. Isso é uma coisa que a gente não pensa no dia a dia, mas que é importante a gente refletir, né? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe, enfim, e a gente acaba mordendo sempre E a língua. levar isso pro digital é um desafio, Xana, porque a gente é muito julgado ainda no digital. Nossa. Então, outro dia eu fiz uma sobre assim, quando me perguntam se eu só levo lanches saudáveis pra Malu, e aí era aquela, deixa abaixo, que é tipo assim, deixa escondido isso.
E aí eu fiquei pensando, será que eu posto isso? Ou vai vir uma patrulha me encher o saco porque eu tô levando industrializado, ou porque eu tô não sei o quê. E eu falei, quer saber? Olha, ganhei muito mais pela sororidade, por olhar outras mulheres que têm o mesmo desafio que eu e a gente conversar sobre isso, porque conversar é um caminho pra solucionar, né? Do que o julgamento, então. Aliás, não sei se vocês lembram, existe uma coisa que desde o início da humanidade é conversar. Um fala, outro escuta, daí o outro fala, daí, entendeu? E talvez meio tenham disso tem até uma opiniões mensagem. diferentes. Na faculdade. Talvez até Talvez pensem tenha. diferente. Tudo bem. E ninguém briga, tá? Lembra quando a gente fez faculdade de jornalismo? Das primeiras coisas que a gente aprende é o emissor, o receptor, no meio disso, a informação. Mensagem. Verdade. Vamos lá com minhas fotos preferidas da maternidade. A Maíra. Agora vamos ver a carinha da Malu, né? Falando tanto da Malu, ela autorizou ela mostrar a carinha dela aqui. Não autorizou. Quer dizer, Macaquinha. e aí, As duas. Isso aí, eu faço, agora eu tô sem conseguir os horários, mas eu faço aula de circo, né? E aí eu levei ela junto comigo, ela brincou ali comigo. E a Malu é uma grande parceira minha, então ela anda de patins comigo, a gente anda de bicicleta junto. Então assim, eu nunca quis deixar de fazer as minhas coisas, né? Muitas mães dizem, isso não é coisa pra se fazer com criança. E eu demorei muito a voltar pra aula de circo, porque eu tinha muito medo. Dizia assim, não, eu não posso morrer, né? Depois que a gente vira mãe, tu não pode morrer, né? E aí eu dizia, imagina, eu tô lá no circo e caio, né? Alguma coisa assim. Mas aí eu entendi, não, mas só um pouquinho, isso me conecta com a Maíra de antes da maternidade, os benefícios são maiores do que os riscos, vamos pro circo. E aí eu levo ela junto comigo, ela é sempre parceira demais. É verdade. A gente que te acompanha no Instagram sempre vê ela te acompanhando também nas tuas programações. E não isso só o passa inverso, muito, né? Uma parceria muito bacana. E não dá também pra gente virar criança, né, gurias? Aí tu só faz programa de criança. Eu digo, não, tu tem que fazer os teus e a criança se adapta aos teus. E o inverso também. Bom, quando tem o programa de criança, tu vai junto, né? Vamos adiante? Eu adoro essa foto. Então conta Aí dessa o papai, foto. né? É o Tá aí o papai. Léo Sabala, né? E a Maíra estão no o cenário do Bom Dia. Na época que eu engravidei, a gente fazia o Bom Dia Rio Grande juntos. O Léo apresentava e eu fazia o Tempo e o Programa Trânsito. da manhã, né? Isso, o jornal matinal aqui da RBS, né? E a Malu apresentando o jornal aí na barriga, né, querida? É o jornal da família. A família Gato Sabala no jornal. A gente conta pra ela, mostra os vídeos, ela acha divertidíssimo, né? Porque ela não tem uma memória, obviamente. E aí ela acha muito engraçado. E foi um período muito legal, assim. Tudo bem, tive muito enjoo, atenção, mas foi muito legal. Tão lindos ali. Compartilhando a vida e o trabalho, né? Deve ter sido difícil também, né? Um pouquinho, assim, dividir o trabalho, assim, com o marido. Não deve ser muito Todos fácil. os dias junto, 24 horas por dia. É. A gente se dá muito bem, assim, não tinha muito estresse, assim, mas era o desafio de acordar muito cedo ali, né? Então, os dois sempre muito cansados com a função do bom dia e tudo mais. Quem Quando é a o mais Malu nasceu. mal-humorado de manhã? Eu sou uma pessoa bem matinal, sabe? Então, no geral, eu sou bem humorada, mas é que 13h30 da manhã não é manhã, tem né? humor. Sério. 13h30 não digamos que, tem né? ser humano de bom humor. Só a Simone Lázari, que é um amor, que tá sempre de bom humor mesmo, porque do contrário, é um desafio mesmo. Vamos pra próxima. Ai, que Nossa, linda. uma sessão que a gente fez de Dia das Mães aí, é uma foto mais, né, mais Recente. posadinha, recente, que eu queria trazer ela maiorzinha pra vocês verem. E Ela tá com um vestidinho branco, então sentada. Ai, a gente tem que lembrar de se cadeira. inscrever pra quem tá Isso ouvindo. Alô, o pessoal tá ouvindo? E a Fica o Maíra. desafio, vai lá ver no YouTube ou no nosso Instagram, que a gente posta as fotos também depois. Mas estão num cenário bem bonito, ali com umas plantas. Maíra tá vestida de cores, né, pastéis. né? Pessoa chique, E pastéis. a Malu tá... O nome dela é Malu mesmo? É Malu mesmo. Já te perguntam muito isso? Me perguntam bastante. É Malu. A gente gostava de Maria Luísa, mas a gente pensou que iam sempre chamar pelo apelido. E eu tenho uma relação muito forte com a minha família Acosta, que é o meu último sobrenome, mas todo mundo me conhece por Maíra Gato. Então a gente botou o nome dela de princesa de Orleans e Bragança, né? Que é Malu Gato Acosta Sabala. Nossa. Não é nome, coitadinha. É um castiguinho que a mãe deu pra ela. Mas pra botar os meus dois sobrenomes, a gente falou, pô, Maria Luísa Gato Acosta Sabala. Era Ah, muito nome. vai É, dar. tá, entendi. Mas eu tenho uma Malu na família também. Aí eu a gosto, gente, hoje uma eu coisa amo. também Muito que fofa. a gente também transformou nesse processo, né? Dos nomes deixarem de ser tão conservadores para os apelidos virarem nomes. Eu acho É que é uma Não, coisa... e atenção, o pai é Léo. Léo, só Léo. Ah, e ele a é história Léo? da vida dele é dizer que o nome dele não é Leonardo. Olha! Então ele quis que a Malu também Isso, passasse então essa... Revelações, revelações aqui. Vamos adiante. Ai, num Essa é a momento rotina. ritual lindo, que é a mãe, você cantam as duas no banheiro, provavelmente. Maíra tá de toalha na cabeça, de chambre,
Tá de chambre ou tá de Um pijama já? pijama, Tá de Zana. pijama. E Maíra de pijama. Maíra de pijama, vamos lançar moda também. E secando o cabelo da Malu, que aliás, vocês vários fazem tutoriais de cabelo, né? Vocês duas. Não, mas essa foto eu quis trazer porque É. esse é o 80%, né? Os 20% é a gente arrumada, posando e tal, mas os 80% é isso, é rotina, é secar cabelo, é ajudar, é dar banho. Aham. E eu amo muito essa foto, assim, porque acho que ela tem esse olhar sobre o cuidado e a rotina. E sobre os cabelos, sim, a gente compartilha essa paixão, assim. Mas ultimamente anda bem corrido a função da rotina e eu tenho feito menos. Mas ela adora os penteados e aí a gente grava os Eu penteados. vim em homenagem a Malu. Hoje eu vim de duas trancinhas pra Arrasou. homenagear a Maíra e a Malu. E olha, aproveite, porque assim, a minha filha é adolescente agora, eu peço pra ela, deixa a mãe pentear teu cabelo, deixa a mãe secar o teu O cabelo. meu não é porque, nem adolescente, ai, não deixa. mãe, aqui tu não sabe direito como é que finaliza e tal, né? Ai, mas eu Tudo vai mudando, até a não deixava questão minha do... mãe tocar no meu Pois cabelo. é, até a Nem questão eu. do maravilhosa, também já fui maravilhosa. Não Ai, quero não me me diz, gabar, Tati, mas não já me fui Quanto diz. mais a Tati maravilhosa. fala da adolescência, mais preocupada eu fico. Mas é muito bom, gente, porque daí também é um momento de tu testar a tua autoestima, entende? Mas a Eu- Malu, eu- ela consegue me exaltar e me destruir tudo no mesmo dia. Que ela Ah, tem dias que ela bom. diz que tu é a pior mãe do mundo. Canceriana, já É. fico Amo. toda emotiva. E no mesmo dia ela diz que tu é a melhor mãe do mundo. Eu digo, ai meu Deus, não dá pra levar a sério Por mesmo. isso que eu falei da questão da autoestima, né? Então, cada vez que acontece algo desafiador, eu respiro e penso, como eu tô bem? Como eu tô bem? É, até porque a autoestima é sua mesmo, né? Não é do outro. Exatamente. Isso ninguém te tira, é tua. Isso aí. Tem mais foto? Aliás, ontem foi o dia do adolescente, né? Ontem do dia que nós Ontem estamos do dia que gravando, a gente tá dia gravando, 21 de né? setembro. E né? é Porque a gente tem que lembrar que justamente isso fica pro resto da vida, né? Importante falar que é sim uma fase maravilhosa. Tem seus desafios. É que na do bebê, na da criança, a gente A esquece. gente fala menos. Fala menos A dos gente desafios. Terminamos as fotos, vamos para o próximo quadro, que é o seguinte. Surpresa de filho. É isso. Ela diz, né? Tu disseste que vocês anotavam as coisas que ela fala, Aham. que diariamente ela traz. Falas, atitudes que Isso. surpreendem. E a gente criou até uma hashtag criança é sincera, né? É, Aquelas criança é vergonhinhas sincera. que nos fazem passar. Gente, mas essa semana, gente... Ai, nem... Eu nem sei se eu vou... Bom, vou falar, né? Nós somos na pediatra. Aham. E a pediatra faz aquele checklist. Tá bem isso, tá bem aquilo, tá comendo bem, tá não sei o quê. Aí a pediatra olha e pergunta assim: e como é que tá cocô e xixi, Malu? Tá fazendo cocô e xixi tudo bem? Não tá tendo diarreia? Eu não, mas a mamãe dá pum. Ai, ai, tonho. Gente, eu queria... Ainda bem que a Clarissa Miura é maravilhosa. Nossa pediatra. Beijo, Olha, outra, Clarissa. chega aí pro agudo. Eu amo! É, Mas ela é maravilhosa. ela é maravilhosa. Clarissa Miura, Ela beijo. só deu risada e super entendeu. Mas assim, a Malu, como ela verbaliza desde muito cedo, ela tá sempre falando besteira. Tem cada dia uma besteira diferente que ela nos surpreende. Bom, vocês viram o vídeo, né? Ela vira, o pai tá indignado e não sei o quê. Ela Esse surpreende ser humano. muito. Mas é assim, em público, ela já te fez passar alguma vergonhinha? Essa assim? da pediatra foi uma das piores, assim. E em público, assim, de forma mais macro, não me recordo. Ufa. Ainda. Mas ela é muito sincera. Não, é que agora ficou meio público, né? Não era pública Não era até pública, agora. meio público ficou agora. pública. Não, os vídeos de receita, ela debocha de mim. É uma coisa assim, né? O último que ela olhou disse assim: eu amei essa sobremesa. Ela disse: eu não gostei. E eu, patrocinado, ainda pensei, meu Deus, a Malu não gostou da sobremesa. E ela disse assim: eu não gostei, eu amei! Tipo, pegadinha. O Ela Gonçalo te debocha. trolei. Exatamente. Ela é a rainha Que do amada. deboche, assim. Então ela tá sempre tirando a gente e brincando com a gente Ela também. é que signo mesmo? A outra Sagitário. Sagitário. Sagitário é quando nasce quando mesmo? Dezembro, Novembro, por aí, dezembro. Novembro. Dezembro. Ah, quem é? Pensa aí quem são Ninguém. os sagitarianos na Ninguém tua que eu vida. conheço. Não. Não, meus filhos têm signos assim, né? Virgem, escorpião e touro. Não tem um assim mais relax. Leve. Não, só E, eu. e vocês do signo do ar, né? Porque Juliana é geminiano. Juliana Gêmeos, é. E tu, Ariana. O Juliana tu, é super aquariana. do ar. Aliás, é a Elia. Beijo, amor. Te amo. Completamos 7 anos agora, dia 20 de setembro. Parabéns. Né? Porque a história é o seguinte, né? A gente se reencontrou no 20 de setembro e um ano depois nasceu o filho no 20 de setembro. É tipo uma, né? Ah, e a Xana organizou tudo, né? Ela Tudo. planejou tudo. Aliás, isso é bom e importante dizer. Eu não planejei que o meu filho nascesse no 20 de setembro. Se você estava se perguntando isso, aqui vai a sua resposta.
Foi uma Inclusive, apesar de coincidência. lindo, deve ser horrível na rotina da mãe que trabalha feito louca. Não Claro, imagina que a mãe vai... Exatamente. Só se fosse louca, Chegou né? ao ponto. E quem é que organiza a festa? Amanda. Né? Amanda tá aí pra organizar a festa do filho. Mas olha aqui, momento com os filhos. Vamos parar de falar de mim, vamos falar... Tem um... Me lembrei da história. Não, mas era de um importante amigo, para aí, essa é uma esclarecer. piadinha. Tem um amigo que fala muito sobre ele, assim, na primeira pessoa, eu isso, eu aquilo, daí tava um pessoal numa reunião e ele disse assim, bom, agora chega de falar de mim, vamos falar de você um pouco. O que você achou do meu apartamento? É mais ou menos isso aqui, né? Maravilhoso. Que não tem como a gente falar sobre maternidade sem falar das nossas coisas também, né? Momento com os filhos. Já falou várias, mas aproveita e dá uma dica para as mães de casa. Aquela programação que tu curte fazer, que te conecta com a tua filha. Dá uma dica aí pro pessoal que tá em casa também. Eu amo patinar com a Malu na orla. Isso é o nosso programa favorito, assim, da atualidade. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e dali rende muita coisa, porque a gente é isso, a gente não tá no digital, a gente não tá no celular. A gente observa a rua, dali surgem dúvidas, surgem perguntas, né? A Malu tá na fase dos porquês, muitas perguntas. Então, esse pra mim é um momento que é incrível e maravilhoso, sim. E eu recomendo que os pais, isso, assim, puxem os filhos pra fazer coisas com eles e não só se adaptem, né, ao que é um programa de criança. Então, com a Malu, eu sempre levo ela junto comigo e acho que a prática de esporte também é ótima. Essa geração vem muito ansiosa, né? Então, o gasto dessa energia física ajuda eles também a ter uma rotina melhor. O futebol eu nunca fui muito chegada, né? Mas agora meus filhos estão na fase do vôlei e, nossa, é muito gostoso. Porque além de praticar um esporte, a gente se conecta, Exatamente. né? Então, uma bela dica mesmo. Cheguei, querida. Cheguei, tudo bom? Maíra, tu é gata, tu não é gata. Ah, meu Deus. Desde 1987. Eu só quero perguntar o seguinte, tava com saudade de mim? Eu tava, Xana. Eu e toda a audiência. Eu, todo Xana, mundo não, eu sou pergunta. Janete. Xana foi dar uma volta, foi tomar um mate, querida. Meu Dá Deus do descansadinha. céu. Não, eu vou contar pra você que estava assim, ansioso pra saber nessa câmera, naquela câmera. Já me segue, me curte, me compartilha? Já? Já me segue, me curte, me compartilha? Como assim, Janete, querida? saudade. Tu é gata e eu sou Janete a Galdéria. Olha aqui o seguinte, ó. Eu tava ausente porque, né, semana farroupilha, né, gente? Eu tava com a agenda cheia, vários shows por todos os cantos. Eu fui muito solicitada. Tá, eu explico por que eu confundi. Porque tu e a Xana estavam Exatamente, muito a Xana até me tirou umas datas, entendeu? Ah, te tirou? Me tirou umas datas. Ai, não Concorrência. sei como é que tá o meu cabelo, que não tá bom. Não tá bom, vamos arrumar, vou tirar. Esse fone, ele meio atrapalha, né, gente? Meu corte de Dá pra cabelo. até ficar sem fone, Janete. Eu fiquei, sabe que eu estreiei aqui no dia que veio a Carla Faquin, tu conhece Ai, ela, né? maravilhosa. Maravilhosa. E daí eu fiz esse cabelo em homenagem a ela e fiquei. E tá, não Tá sei o que lindo esse aconteceu cabelo aqui, inspirado na gente. Carla. Eu não sei, não tem prancha. Tá bom, não tem, tá bom, tá bem, perfeito, ótimo. Janete. Tá, Chanel, né? Um lado Chanel não sai mais de moda. curtinho, o outro Isso, mais longo. né? assimétrico. Tu sabe que eu sou blogueira. Não, blogueira não, Xana. É digital influencer. Xana não, Janete. Eu tô meio perdida hoje. Eu voltei assim, Nós setembro, estamos perdidas. setembro faz um pouco isso com a gente. Mas eu já fui blogueira quando surgiram os blogs. Agora eu sou digital influencer, tá? E assim, eu trato de assuntos muito diversos, mas aqui especificamente eu fui contratada, porque eu tenho cachê e tudo. Na verdade, os patrocinadores, eles só vêm por minha causa, entendeu? Eu não queria contar, mas já contei, tá? Pois Tudo é. bem. E aí eu venho pra fazer aquelas perguntas que elas não se animam Não a tem fazer. coragem. Entendeu? Então, assim, primeiro a gente vai lá, dá aquela pesquisada no Google. Tá. Tu nunca pesquisou por ti no Google? Me conta. Não, já pesquisei. E aí? É. Daí vem assim, por onde anda Maíra Gato? Porque as pessoas, elas querem fofoca! A primeira pergunta, por onde Entendeu? anda? As pessoas perguntam até hoje por onde eu ando. Por e aí onde elas, anda? eu tô ali no perfil, tô Qual ali é no a Instagram, resposta? @Maíra Gato. Maíra Gato, ela Tem é um digital underline, influencer que né? nem eu. Quantos Underline. seguidores tu tem, amiga? Ah, eu acho que tá em 31, 32 Ai, mil. tudo isso? Ai, É. não tô com tanto ainda. Depois tu me dá umas dicas de como Te aumentar dou, o engajamento, te dou, mas é melhor ter envolvimento. poucos fiéis ali do que ter muitos que não te valorizam. Hashtag fica a dica. Hashtag. Vale mais um seguidor fiel do que um hater enchendo o saco. Exatamente. Mais ou menos isso. A gente que é digital influencer sabe muito disso. Outra coisa que o pessoal queria saber, a tua idade, querida, né? Porque tem outra coisa que eles gostam. Vai pesquisar no perfil dos homens se estão perguntando a idade. Qual a não idade? Não estão. É. 35. Ai, tá jovem. Tá um pouquinho mais velha que eu e bem mais nova que tu, né? E que a Xana, né? Pois é.
Bem Não. mais nova que eu. É, elas bem já estão nova mais que eu. perto da menopausa, as gurias. Eu, né, ainda tô na minha fase, ainda que dá, mas eu escolhi não ser mãe. Isso foi uma coisa que eu escolhi. Eu dou pitaco sobre maternidade de não mães Tem aqui, muito, entendeu? tem muita gente pra dar pitaco, é o que mais tem, inclusive. Exatamente. Eu sou da equipe que dá pitaco. O pessoal pergunta muito do Léo Sabala Júnior. Tu conhece ele, querida? Conheço. Maridão. Maridão. Eu fiquei com uma dúvida, agora é pergunta minha mesmo, que as gurias liberaram pra eu fazer, que é o seguinte. Apresentava os dois o programa de madrugada. Chegaram a pensar com quem que iam deixar a criança em algum momento, gente? Planejamento familiar não temos. Não deu certo. O que eu vou te dizer, né? Se a gente não arrisca, a gente também não faz as coisas, Não né? petisca. A maternidade... expressão é, se não arrisca, não petisca. Tem gente que fica olhando, esperando os astros se alinharem. Meu amor, se tu esperar a carreira tá bem, casamento, nananana, e ter casa e ter isso, ficar rica, não vai acontecer, entendeu? Aí já vai ser na maturidade. Então Daí vai em tu saiu. frente. Isso. Daí tu saiu, Deixei porque o afinal, Léo lá. com quem que a criança ia ficar às 13h30 da manhã, né, gente? Na terceira mamadeira da madrugada, os dois foram apresentar o jornal, né? Levava junto. Levava junto, botava embaixo da bancada. Tem história Imagina assim. que A Maria. gente compartilhou essa semana também a Bruna Exatamente. Osserman da CNN. CNN A gente Brasil não, vocês, levando- eu não faço parte da parte. Não, a gente do Tudo Sobre Ah, Minha Mãe, tu és da equipe. Não, eu sou contratada, eu não Sim, sou da equipe. Não, Não, eu tenho não é do cachê. time. Tu A não... humildade tu de não é do milhões da nosso Janete. time. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês viram agora, assim, a esperança, né? Porque vocês viram que a Cláudia Raia vai ter um filho? Eu vi. 55 anos. Eu vi, ela estava inclusive já sendo polemizada na internet, porque não tinha compartilhado que, eu não tenho certeza, mas que é fruto de um congelamento de óvulos, que não foi uma gravidez natural, É que, na espontânea. verdade, quando ela anunciou, ela falou com todas as letras que foi uma surpresa. Então ficou parecendo que foi Na algo verdade, ela fez uma natural. publi, né, do exame, Então né? era uma coisa de atriz. Eu acho. Era é um que ela papel, é um atriz, personagem. Né? Ela é. Mas Tá, eu queria te então fazer uma pergunta. Tu teria um filho com 55 anos? Ai, acho que não. Eu não teria nem com 35 outro. É mesmo, querida? É. Porque acabou a energia, assim, não dá pra acompanhar. Imagina se tem outra Malu, gente, não tem energia que aguente aquela Eu me guriazinha. pergunto muito, assim, ó, eu gostaria de dar talvez um irmão, uma irmã pra Malu, mas eu não sei se eu gostaria de voltar àquele ponto da gravidez de novo, sabe? Esse é o meu dilema, assim, aquele início todo. A Malu não dormia, gente. E se a Malu não dormia, eu não dormia. Eu fiquei sem dormir quase 3 anos. Aquilo ali me cansou demais. Assim. Tu é Inclusive, praticamente eu tô um até hoje zumbi. cansada. Tu é praticamente É. um zumbi, querida. Então eu acho que talvez, se com 35 eu já tô fazendo essas reflexões, acho que com 55 não mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todas. Fiz muito pra Carla, tua amiga, eu sei que é tua amiga, que é o seguinte, ó. Aquelas coisas tudo que faz lá as divulgações no teu As perfil. publis. As publis, né? Hashtag publi. Ganha ou tem que devolver depois? Não, ganha. Ainda Até bem. porque come, né? Se come, vai fazer o quê, Como né? que vai devolver, né? né? As comidas, né? E tu tem Janete? alguma dica pra me dar, assim, pra eu ter mais publi no meu perfil, assim? Tu que é uma pessoa estudada dessa área do digital, Acho aí que que eu tu vi tu podia falando investir bastante. na tua humildade, Janete. Que olha, tá Tu meio... acha? tô achando que isso tá assim... Mas tu não acha que é exatamente o oposto, que quem não se divulga, não se arrisca, não... É Não, como é que ela verdade. falou antes? Não se arrisca, não se Se divulga, não... a gente não Quem se não é visto não é arriscar, lembrado, é a expressão, querida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, Janete? Não, mas assim, ó... É boa Pode ter também. um nicho, pode ter um nicho que Qual se seria o identifique. nicho? É o teu nicho. O que eu vou te dizer, Janete? Talvez sem noção. Adorei! Mas aí tem muita gente concorrendo comigo. Tá difícil, esse nicho já tá A internet saturado. que mais tem a gente sem noção, né, gente? Mas é isso, olha só. Eu quero te dizer o seguinte: me segue, me curte, me compartilha. Eu sou uma pessoa Já legal. Eu vou. venho aqui meio sem noção pra fazer umas perguntinhas. Mas eu porque elas gosto ficam de assim, gente que sem o público noção. quer ouvir. É bom uma O pessoa sem público noção. quer saber, entendeu? Tá? Tá, já vou te seguir. E já vamos tomar um mate qualquer Vamos hora fazer um dessa. collab, eu e tu. Vamos fazer um vídeo colaborativo. Aí acho ótimo, tomando um mate isso é cheio de muito. pedras, assim, porque tá super na moda. Vocês já viram as bombas? O chimarrão agora cheio de pedra. Hashtag, se alguém quiser me mandar uma de presente, tá tudo certo. Tem cuia de Pedrarias, de pedrarias. tigresa, tem tudo. O mundo do nativismo, da tradição também tá modernizado, né? Porque afinal a tradição também se moderniza. Eu sou a favor. Lá em casa nós temos aquela cuia que é térmica, sabe? Que é mais Sei. fácil de limpar, mas o pessoal da tradição, eles não gostam não. muito. Mas é que eu também não tô. Eu sou a Janete, a Galdéria, a moderna, tá? Maravilhosa. Querida, adorei te ver. Quero te dizer que tu não é gato, tu é gata ao vivo, tu é maravilhosa. Me segue, me curte, me compartilha, me divulga pros teus Pode deixar. engajados.
engajados, tá? vou Engajados, fazer. seguidores, todas essas coisas, tá? Amei, arrasou no cabelo, Janete. Beijo, gente, tá? Adorei. Obrigada, Segue lá. Janete. Compartilha a Janete aí, que a Janete é um sucesso. Gente, a Ai, Janete tem o sucesso. 220 e tem a Janete, né? A Tu Janete vê, é uma outra né? rotação. Ela A já tá gente, acima qual do seria o 220. signo da Janete? É Sagitário. O da mesma da Malu. eu tenho Sagitário, certeza então que a tá, Janete é Sagitariana. Então tá bom. A gente quer fazer um quiz aqui pra conhecer Vamos. um pouquinho mais de ti. Foto ou vídeo? Voltei pra Ui! rever os amigos Perdeu. que um dia os cabelos escabelados horríveis. Tá terrível, tá? Vamos fazendo quiz aí, Perdesse eu a vou presença arrumando da aqui. Janete. Vai A Janete, ela passou por arrumando. mim, me deu-lhe um puxão de cabelo. Eu não sei se vocês brigaram com ela. Bem louca, bem tudo, Bem né? louca. Eu bem não, né? Mas, Não, Mas foi ela super tava com agradável. saudade de vir, tava meio acelerada hoje. Tava meio acelerada. Não, tu sabe que duas coisas que vieram no nosso Instagram, a falta da Janete e sugestões de que a gente te trouxesse no Ah, programa. é verdade, Ah, é então, verdade. atendendo a vocês, nossa super audiência. E nesse mês que a gente tá valorizando as mulheres Exatamente. gaúchas, né? Maravilha, Setembro. amei. E outra coisa, se quiserem dar dicas, né, de pessoas que vocês querem trazer aqui, ou assuntos que vocês acham pertinentes da gente falar, a gente tá com projetos de trazer alguns especialistas também sobre pautas interessantes na maternidade, então fiquem à vontade, comentem aqui no YouTube ou também nas nossas redes sociais, né? Mas vamos adiante. eu fiz a pergunta, foto ou vídeo? Vídeo. Hoje em dia é vídeo. É? É. E nadar ou tomar sol? Meu Deus. Gosto dos dois. Eu sou muito da água, eu adoro. Tô na praia, eu tenho que estar na água. Água, acho que é nadar. Vai, amiga. Ah, vai. mate ou café? Ai, gente, depende. Eu tomo café de manhã e mate de tarde, mas acho que se eu tivesse que escolher, ia ser o chimarrão. Adoro chimarrão. Deixa eu fazer essa. Faz. 2 ou 3 filhos. Meu Deus, não. Não, um já tá bom. Já tá bom. Ai, navegar na net ou no mar? Ah, na net, né? Eu sou muito digital. Muito É? digital. É, adoro. Vai, bike ou patins? É, essa aí é tua. Patins total, né? Eu sou uma grande patinadora desde muito cedo. A Maluzinha tá indo no caminho já. Programa casal ou programa com a filha? Ah, não me façam escolher, né? Até porque depois que também nasce a filha, o programa casal fica tão escasso, né? Mas a gente Consegue se fazer de vez esforça. em quando? De vez sim, em quando? sim. A minha mãe vem, fica com ela pra gente. A gente consegue fazer algumas coisas juntos, assim. Mas aí vira programa com a filha, vira tudo junto, né? O casal vira tudo junto. Tu sabe que a Xana e Juliana, eles fazem um anual. Programa anual de casal. Não, eles fazem, e aí já faz outro filho, entendeu? Ah, que legal! Não, então é que daí a gente parou agora, não tem mais programa não tão casal. se vendo. Eu não esqueço da foto deles, Vale Night! Os 9 meses nights, depois. 9 meses. Renderam 9 meses depois, mas Ai, é isso que aí, amor. formamos uma família linda, né? É Aliás, isso. É verdade. A gente falando nas programações, né? Fazer programação com 3 filhos, gente. E fazer sem os filhos também tem uma tropa pra deixar, né? Então não é fácil fazer essa... Não é? Nem que essa babá que conta quer ficar aí, né? com 3, né? Nem a avó, até a avó tá Aí correndo. o dinheiro que gasta pra viagem, né? Gasta também pra deixar em casa. É muito difícil, olha. É uma pausa, né? Só pra vocês Digamos, saberem uma que aqui é pausa. tudo igual, né? Com 3, com 2, com 1, a gente passa os mesmos perrengues que todos vocês que estão nos olhando aí. É verdade? É verdade. Vamos para as nossas dicas? Vamos lá. Aliás, só falaram, né, que essa semana bombou a tal da notícia da Cláudia Raia grávida com 55, a Vitube grávida com 23, 21, enfim, né? Pessoal, se tu, próxima é se tu Tuxa. tá mais velha, te criticam. Se tu tá muito nova, te criticam. E a maternidade segue sendo criticada mundo afora, né? Vamos deixar as pessoas ser grávidas em paz, gente. Ou não ser grávida, ou fazer o que quiser com o seu corpo, né? Nem grávida a gente tem paz, gente. Estão Nem sempre grávida. enchendo o saco. Sempre tem um Exatamente. motivo, né? Mas pros homens, quando as mulheres estão grávidas, ninguém pergunta nada, né? É, sempre aquela coisa, né? Eu lembro sempre assim, a gente vê e quando tem um candidato na política, né? Nunca perguntam com quem o candidato deixou seus filhos, mas se tem uma Sim. candidata, ela é sempre questionada com quem estão os filhos, né? Estamos aqui para mudar essa Sempre. mentalidade. Vamos conseguir. Tenho certeza que a geração dos nossos ainda vai viver um mundo diferente. É para isso que a gente batalha, Isso aí, né? Isso aí. Esse é o nosso discurso para tudo que a gente está fazendo aqui. É esse o objetivo: transformar o mundo num lugar melhor para eles, né? Questionar várias coisas, não é por criticar os que vieram antes, os nossos pais, nossas mães, não, é refletir, entender que a ciência também vem para contribuir com muitas coisas, como alimentação, né, como educação,
mas também para formar cidadãos melhores para É o o que mundo, eu penso, né? Pra isso que a gente tá aí, pra criar gente boa, gente do bem, né? É isso mesmo. Vamos Pra para as nossas isso, dicas. A gente tem que estar bem, né? E eu vou Exato. passar uma dica aqui Vamos. de um perfil que eu estou seguindo, é Fala.Feminina, da jornalista Fátima Torre. Ela tem trazido conteúdos muito relevantes do universo feminino, fala sobre maternidade, sobre carreira, sobre essas questões. Ela traz muito essas questões, assim, do senso comum, né? Por que questionam a mãe quando não tá com o filho? Por que isso? Por que aquilo? Então, algo que faz com que a gente reflita e, principalmente, se identifique. E assim a gente vai mudando o mundo, porque a gente vai mudando os nossos conceitos, né? A gente vai parando de julgar e vendo que todas nós, dentro do seu universo, de alguma maneira, temos os mesmos desafios. Então, fica a dica aí. E o outro, a Xana já passou a dica do cérebro da criança, e eu trago aqui o livro O Cérebro do Adolescente. Aqui assim, ó, adolescente, criança, Essa adolescente, criança. pauta maravilhosa. Por que é tão bacana esse livro? Porque a gente tem que entender o quanto não temos como cobrar do adolescente atitudes de adulto. Porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Acho que esse é um conhecimento que está vindo para nós agora, né? E que eu até contei há pouco, assim, fiz uma fala com meu filho, e ele olhou para mim, eu só tenho 12 anos. Então, assim, é importante a gente se dar conta, E né? até pela Porque às vezes pelo tem o tamanho, desenvolvimento, mas não, e não às tem vezes o desenvolvimento mesmo, né? Com todo esse acesso à informação, coisas que a gente levava 10, 12 anos para aprender, que hoje eles já sabem, mas não quer dizer que a responsabilidade, né, que a maturidade deles seja proporcional Exatamente. ao conhecimento. Isso a gente não tem muita consciência de como lidar com isso hoje Não, em e dia, aí né? tem aquela questão de ter um tamanho já, né, já parecer ter mais idade, mas ao mesmo tempo, né, cronologicamente tem um ciclo para se cumprir. A inteligência emocional também tem as suas etapas. Outro dia eu ouvi um podcast sobre neurociência, eles falavam sobre isso, que a gente, às vezes, só adulto consegue trabalhar a questão da inteligência emocional, que criança ou adolescente tem as suas etapas a serem cumpridas, não adianta a gente querer exigir deles isso, voltando com aquela máxima, né, com criança a gente sempre fala aqui quem é o adulto da relação, com adolescente a mesma coisa, gente. Exato. Quem é o adulto da relação? A dica, então, é O Cérebro do Adolescente, do autor Daniel Siegel. Tem alguma dica? Gostei desse podcast que tu estava ouvindo. Ah, mas assim, né, a pessoa pra nomes é péssima, né, não me lembro o nome, mas eu tenho dicas de 2 perfis que eu acho que... eu gosto de coisa que me desacomoda, né, gurias? Eu não gosto de coisas que me validem. Então, eu não gosto de seguir gente que faz a mesma coisa que eu. Eu gosto de seguir gente que faz coisa diferente da minha pra eu me desacomodar, né? E tem 2 perfis, assim, que me ensinaram muito sobre maternidade. Um deles é era o antigo Mãe Labarismo. Ela tem um outro nome hoje em dia, né? Mas acho que se procurar por Mãe Labarismo, a gente vai achar. Vamos procurar que aqui, ela Tati, aborda... procura aí pra nós enquanto isso. Isso, ela aborda essas Que eu tô sem meu questões mais ligadas a uma criação respeitosa, que eu acho que a gente precisa ouvir sobre isso. A gente foi criado num contexto e acho que a gente tem que ouvir. Eu sou muito rígida com a Malu, assim, e essa pessoa, essa pesquisadora, ela me desacomoda, porque ela me faz refletir exatamente sobre isso. A não intencionalidade das crianças. Quando a Malu fazia birra, eu dizia, ela tá fazendo isso só porque ela... E aí ela fala assim, ela não tem a estrutura neural, é uma coisa biológica, para ter essa intencionalidade com 2 anos. Então, não acha que ela tá fazendo de propósito, porque ela não tá fazendo de propósito. Então, Sim, assim, é quase animal a reação, né? é uma reação, isso. E ela me desacomoda muito porque ela fala sobre o outro perfil, que é a criação neurocompatível, que eu também indico pra vocês aqui, fala sobre a gente ser quebradores de ciclos, né? Então, a gente não repetir o que a gente viveu. Então, se eu apanhei, eu não preciso bater. Se eu tive uma mãe rígida, eu não preciso ser rígida. Se eu tive, não é porque eu tive na minha infância pais não carinhosos que eu preciso repetir esse padrão com os meus filhos. Então, tu quebrar os se eu não tô ciclos. repetindo, também entender o porquê que eu não tô repetindo e tentar modificar isso, né? Então, esses são 2 perfis, assim, que me desacomodam muito no senso comum. A gente, acho que quando a gente vai pro instintivo, a nossa primeira reação é dizer, por que tu tá fazendo isso? E não. É baixar, é olhar e dizer, eu entendo a tua frustração, mas agora a gente tem que botar o tênis e ir pra escola. Né? Então, assim, como essa quebra de ciclo também desativa neles outras coisas de comportamento. Eu tô numa fase com a Malu que essa questão comportamental tá sendo muito desafiadora, assim. Então, esses são 2 perfis, criação neurocompatível e o outro... eu lembrei, É Maia Engelman. A Maia da Calma Educa. Isso. Que vai vir aqui! Que vai vir aqui! Não acredito!
Spoiler. Muita sintonia, A hein? Maia é maravilhosa. Ela é lançou livro agora. maravilhosa. O livro esgotou, É. a gente já deu aqui a dica, inclusive, Ela é do sucesso livro. total. E a criação neurocompatível, eu acho que a gente também já trouxe aqui. É, Porque é um perfil que eu sigo É. muito também. O legal da Maia, assim, que eu acho que é uma abordagem, é quando ela faz aquelas sketches onde ela te imita falando com a criança. Ai, e gente, aquelas sketches são tapa na desacomoda cara, a porque gente. ela mostra, Espelho, desliga né? a televisão, Aham. desliga agora. E aí ela faz, tu vendo a tua série, vem alguém e diz, desliga essa série. Sim, te bota no desligar, espelho, né? é a mesma Muito coisa. boa. A gente falava antes de começar o programa, né? Que a pauta é bem isso, como a gente se sente não se colocando no lugar da criança e colocando os comandos e ouvindo das nossas mães. Mas vocês estão aí, vocês foram criados assim, apanharam, não sei o quê, não sei o quê, e tão bem. Estamos bem, né? Estamos bem, né, Xana? Estamos. Com alguns melhores, Estamos outros piores. super bem. Não, eu tava lendo aqui a minha dica pra ver se eu escrevi aqui à mão e se eu ia conseguir ler, né? Mas ótimas tuas dicas. A minha dica é para as mães que às vezes estão com os filhos em casa, mais na idade pequena, né? Na primeira infância, e às vezes não sabem o que fazer, até para tirar do celular e tal. Tem um @ que é Lugar de Educação e ela oferece apostilas de atividades pedagógicas que tu pode imprimir, enfim, e tu pode legal. desenvolver tarefas em casa. Às vezes a gente, né, tá perdido Fica do sem que fazer. ideias, né? Então ali tem algumas dicas e eu acho que é super legal pra gente seguir. Eu vou sempre salvando ali, não me falta tempo de botar em prática, mas eu tô salvando, tá? E as milhões de receitas que a gente salva e nunca faz também. O que tu Também. salva mais? Essa é uma boa pergunta. O que tu salva mais no teu Insta? Ai, comida. Comida? Muita coisa de comida. E ter tendências pra eu poder aplicar com a Malu, fazer com a Malu, brincar com a Malu também com as tendências. Outra, eu tô cheia de dica hoje, surpreendentemente. Diga. Isabela Camargo Real, vocês lembram Maravilhosa. dela, né? Aham. Ela, enfim, se transformou em palestrante, também fala sobre maternidade no perfil dela, mas ela teve uma situação de burnout e aí mudou a chave da vida, enfim, ela tem... Aliás, é uma super convidada pra gente trazer aqui, né? Porque ela aborda várias questões do dia a dia, do trabalho, né? Desse equilíbrio. Então, pra mães, né? Porque a gente fala muito de assuntos dos filhos aqui, mas é muito importante também a gente olhar pro lado das mães. E a Isabela Camargo, ela traz várias pautas importantes pra gente se ver como mulher, pra gente se ver como profissional, pra gente se ver como, enfim, parte integrante desse universo, como um ser único, né? Então ficam as dicas aí pra vocês. Ai, terminou. Mas falamos bastante, né? Bastante. Nossa Senhora. Eu acabei de tomar um suquinho aqui pra... Aliás, ó, vamos agradecer mais uma vez nosso parceiro, Suco Aliança. Tá aí, a Maíra já vai levar um Uma delícia, pra Malu. adorei. E vamos falar do Assum Online. A gente comentou ali por alto, né? Mas sim, você pode acessar o aplicativo do Assum, fazer as suas compras, pode retirar no mesmo dia, né? Se fizer até às 17 horas, ou, que é uma coisa bacana também, passar Só no pegar. super e só pegar as compras. Maravilhoso. E aí tem na praia, são 35 lojas. Para quem preferiu presencial, mas a gente quer mesmo, é a praticidade, né, Xana? É verdade, é porque realmente não tem tempo, né? Isso foi uma herança que ficou também da pandemia, né? Essa possibilidade de fazer as compras online. E essas questões que a gente facilita a vida, tu já sabe a marca do produto que tu quer, tu já bota ali a quantidade, é super fácil. Tem pessoas que estão dentro do supermercado, quando tu fores ao assunto, repara, que estão ali de uniforme do assunto, com um carrinho fazendo as compras pra gente, né? E depois deixam os saquinhos pra te levar pra casa, ou fazem a entrega. Eu vou contar pra vocês que o nosso mercado lá em casa é só assim, é só com o Assum, porque aqui os nossos parceiros são de verdade. A gente só fala de quem a gente consome. É verdade. E é ótimo, assim, ganha É tempo verdade, pra estar mais esse tempo com as bilhete. crianças, E né? o aplicativo é bem intuitivo, fácil de usar, perfeito pra quem tá na correria também, se não tem a possibilidade, ou acessar o site também. Dá pra comprar todos os itens, salvar na lista de favoritos, inclusive, isso é uma baita dica. Os Isso é produtos bom. que tu sempre compra, já deixa na lista de favoritos, depois só vai ali e especifica a quantidade. Por exemplo, os produtos de limpeza, a Tati botou umas colas aqui que eu tô lendo, ó. Aquelas coisas que a gente compra todo mês, sabe? E compra até às 5 da tarde e recebe no mesmo dia. Então, Assum Supermercados, nosso parceiro, acredita na pauta da maternidade e, sobretudo, olha também para a rotina das mães, né, através dessas facilidades. Muito É uma obrigada, empresa fundada por uma
Uma mulher. Dona Assuncion. Assuncion. Ah, que legal, não sabia. É, tem até Aham. livro. Aliás, temos que dar a dica do livro da É Dona Assuncion verdade, aqui. vamos Fica trazer no o próximo. livro. Aliás, muito obrigada, Maíra. Eu Ó. que agradeço. Beijo pra Malu, beijo pro Léo. Parabéns, muito obrigada por vir compartilhar com a gente um pouquinho da tua vida, da tua história, da tua maternidade. Adorei estar aqui com vocês, me Ai, diverti que muito, bom. fluiu muito. Sempre que eu recebo esses convites, eu fico meio insegura. Será que vai fluir? Será que vai dar certo, gurias? Amei. Foi Ai, muito que legal. bom, obrigada, Prazer Maíra. conhecer vocês e obrigada ao público que acompanha aqui também com a gente. Ai, E muito obrigada bom. a vocês que nos acompanharam em mais um episódio do Tudo Sobre Mim, a Mãe, nessa segunda temporada. Lembrando que a primeira temporada tá toda disponível. Tem mulheres incríveis também aí contando sobre várias questões da maternidade que cada uma aborda de acordo com a sua própria vida. Verdade. Com a sua maternagem, né? Enfim, questões que já vieram aqui como adoção, como maternidade atípica, como mãe de coração, como madrasta, como avó. Enfim, já veio de tudo. Todos os assuntos já tiveram por aqui e vocês conferem tudo isso acessando os nossos episódios que estão aí disponíveis na descrição e a segunda temporada que também tá incrível. Tem que se inscrever no canal, Tem o canal né, de cortes gente? também? Ajuda demais a chegar mais longe, a chegar a mais pessoas. Isso. Compartilhar, vão lá no nosso Instagram também, como a gente já falou, deem dicas. E muito obrigada pela audiência. Que programa Beijo! bom. Que Tchau! programa incrível. Até semana que Tchau. vem, quinta-feira, 19 horas, estreia outro episódio. Tchau, amiga. Verdade, Valeu. Tchau. Beijo, Maíra. Obrigada, amei. Tchau pra vocês. Tchau.